Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Inter de Limeira. Três horas 34 minutos. Alô, ouvinte CBN, muito boa tarde. Estamos chegando com mais uma transmissão do Futebol Globo CBN, temporada 2025. Daqui a pouco, às 4 da tarde, o Guarani vai até Limeira, visita a Inter de Limeira pela segunda rodada do Paulistão 2025. O Guarani, que largou bem no meio de semana, venceu em casa e agora tenta carimbar esse bom início de campanha no Paulistão. Enfrenta a Inter de Limeira, que ainda não estreou no Paulistão. A Inter estreia daqui a pouquinho, às 4 da tarde, já que o jogo da primeira rodada contra o São Paulo foi adiado para fevereiro. Agradecendo a você que nos ouve no 99.1 do seu rádio, também nos acompanha no YouTube e nas demais plataformas digitais. Muito obrigado. Eu sou o Fábio Chaib, estarei aqui no Central da Bola com muito futebol hoje. Tem Paulistão da Série A2, Paulistão da Série A3 com os times da região. Daqui a pouquinho você fica informado sobre todos os resultados deste sabadão de futebol. Com Naldo Araújo trazendo esse sonzão direto do Major Levi Sobrinho em Limeira. E com Nilson Belisário aqui nos estúdios da CBN no Jardim São Gabriel. Está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Pedindo a sua participação aqui, faça essa jornada conosco, participe, mande sua mensagem pelo 19991869070, mande aí sua opinião, sua esperança de gols para essa tarde, sua esperança do resultado também do Guarani. O Guarani vence ou não nesta tarde a Inter de Limeira. Participe também pelo YouTube, no chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. 3 horas 36 minutos. Vamos direto então ao Major Levi Sobrinho, onde está a equipe CBN que vai fazer esse duelo, segunda rodada do Paulistão. Eu aciono agora Antônio Lupi, o repórter que traz as primeiras informações do Bugre para esta tarde. Muito boa tarde, Lupi. Chaib, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. Muito calor aqui no Limeirão, na casa da Inter de Limeira, onde o Guarani busca a segunda vitória no Campeonato Paulista. O Bugre começou bem, venceu o Botafogo por 2-0 na primeira rodada da competição. Pouco tempo de trabalho e muitos problemas para o técnico Maurício Souza, que mexe em 3 posições em relação ao jogo passado. Uma por opção e 2 por conta de lesões. Na lateral direita, Lucas Justen ocupa a vaga de Ian, que fica à disposição no banco de reservas. Na zaga, Márcio Silva sentiu um desconforto e Titi está confirmado no sistema defensivo ao lado de Rafael. E no meio-campo, sem Anderson Leite, o técnico Maurício Souza coloca mais um atacante e tem estreia. Rafael Bilu vai ser o companheiro de Matheus Regis e Eliseu no ataque do Guarani. Esse Bugrão, então, tentando a segunda vitória no campeonato, já que venceu no meio de semana, agora fora de casa tenta o resultado positivo contra a Inter de Limeira. A Inter de Limeira, campeã paulista de 1986. A Inter de Limeira que tem Felipe Conceição, treinador que conhece bastante o Guarani. Como vem essa Inter para esse jogo, Lupi? Inter de Limeira. A Inter que, na verdade, Fábio Chaib, estreia na competição. E eu explico o porquê. O time de Limeira, o primeiro compromisso seria, na verdade, será contra o São Paulo, que está nos Estados Unidos, realizando a pré-temporada, a antiga Florida Cup.
Por isso, o jogo da primeira rodada entre São Paulo e Inter só acontece no dia 10 de fevereiro. Por isso, hoje é a estreia do Leão no Campeonato Paulista. Muitas contratações, mais de 17 jogadores foram contratados pela diretoria da Inter de Limeira. Por isso, o time ainda é uma incógnita, porque não jogou na primeira partida. Mas tem jogadores conhecidos. O Alexandro, por exemplo, o atacante, foi um dos artilheiros do Botafogo de Ribeirão Preto na última temporada. Gui Mariano já era da Inter, mas jogou a Série B pelo seu Ituano, Fábio Chaib. Felipe Albuquerque, lateral direito, formado no Grêmio, passou pela Ponte Preta e vai disputar o segundo Paulistão pela Inter de Limeira, que quer fazer bonito, quer conquistar uma vaga na próxima fase, mas claro, o primeiro objetivo é garantir a permanência na Série A do Paulistão para 2026. Muito obrigado, Antônio Lupe, trazendo as informações das duas equipes que daqui a pouco entram em campo lá no Limeirão, no Major Levi Sobrinho, para esse duelo da segunda rodada do Paulistão. E na cabine lá do Major Levi Sobrinho, imagino que está fresquinha por aí, viu? O Gabi Castro deve estar adorando o clima em Limeira. Eu aciono ele, então, eu chamo Gabi Castro com as primeiras informações, os primeiros detalhes também desta partida. Gabi, já não bastasse os jogadores já que estão contratados, um pouco desconhecidos do torcedor, ainda o Maurício teve problemas para a escalação. Como vem esse bugre? O que você pensa dessa partida? Muito boa tarde, Gabi Castro. Boa tarde para você, Fábio Chaib, Antônio Lupe, aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Estamos aqui no Limeirão, clima muito bom, viu, Fábio Chaib? 31 graus. Não tem previsão de chuva por enquanto, céu azul aqui no Limeirão. Torcida do Guarani já se faz presente e é algo que vai ter que conviver ao longo do Campeonato Paulista, viu, Fábio Chaib? Porque os desfalques, eles acontecem, é um torneio de tiro curto, então daqui a pouco vai ter suspensão, vai ter jogador que chegou no meio do caminho e vai estrear, quando tem lesão vai ter que recorrer ao banco de reservas, então de fato é a segunda rodada mexendo em 3 posições. Você tem uma troca na lateral direita, você tem uma troca na zaga e tem uma troca no ataque e uma mudança no sistema, né? O Guarani hoje deve jogar com 3 atacantes, deve jogar com o Matheus Regis de um lado, o Rafael Bilo do outro e o Eliseu centralizado. É um time muito jovem, tá? Este do Guarani, pra gente poder observar. Então o Lucas, lateral direito, que fez a base no Fluminense, tem apenas 21 anos. Titi ganhando uma oportunidade, jogador da categoria de base do Guarani, estava emprestado no Sampaio Correia e hoje novamente volta para esta temporada no Bugre, tem apenas 22 anos. Tem o Eliseu também, que é da base do Guarani. Então eu acho muito importante, o Guarani voltando a revelar atletas, dando oportunidade no Campeonato Paulista, já estreou com vitória e hoje tem este confronto diante de uma Inter de Limeira, que já a gente vai explicar a alteração, a escalação, mas que deve jogar meio retrancada diante deste Guarani, viu? Porque 5 homens, 3 zagueiros e os 2 laterais fixos, 3 homens no meio campo e apenas 2 atacantes, um 5-3-2. A gente vai acompanhar já o que o Felipe Conceição armou pra cima do Guarani, viu, Fabião? Valeu, Gabi Castro, então, com os primeiros comentários dessa partida, na expectativa desse duelo de segunda rodada do Paulistão. Ao lado dele está o narrador, que tá prometendo muito ziriguidum para esse campeonato, está praticamente em casa por aí, não andou muito, já chegou no Limeirão, tá pertinho, hein, Cabela? Muito boa tarde, expectativa para esse jogo, Cabela. Olá, Fábio Chaib, uma ótima tarde para você também, uma ótima tarde a todos que estão nos acompanhando, aqui pro Gabi Castro, pro Lupe, pro Naldo, para você, para todos que estão ligados, acompanhando o futebol da Globo CBN nessa tarde. Eu me sinto realmente em casa. Trabalhei por muito tempo aqui na Crônica Esportiva de Limeira, fiz vários campeonatos, inclusive o último acesso da Inter de Limeira para a Série A1, eu estava presente durante todo o campeonato, inclusive com o jogo de acesso depois da final também na Série A2. Sinto-me em casa mesmo, realmente, Fábio Chaves, você foi muito bem, apesar que é do ladinho de Americana, aqui em Limeira também me sinto em casa. Olha, o Gabi Castro, ele foi econômico em falar 31 graus, viu? 31 graus no termômetro. Tá certo, Gabi, tá certo. Sensação térmica é que não tá muito certa, né? 38 de sensação térmica, velho. Tá abafado pra caramba. Aquela chuva que deu ontem, hoje pela manhã e agora esquenta, não temos sol. Então fica aquele abafamento aqui no Major Levi Sobrinho. Isso deve prejudicar bastante os atletas para correr dentro de campo, porque esse abafamento, essa sensação térmica muito alta é realmente para atrapalhar muito.
e haja água nessa tarde aqui em Limeira, viu, meu caro Fábio Scheibe? É isso aí, Carlos Cabela, e eu tenho uma notícia boa pra você, viu, Cabela? Está acompanhando por aí? 43 minutos lá no Décio Vita, em Americana, estreia do Rio Branco na Série A3 do campeonato e faz o terceiro gol do Rio Branco. Rio Branco 3, Esporte Clube São Bernardo 0, na abertura da Série A3, ainda primeiro tempo, Cabela. Olha, e não é novidade, né? Porque o Cabela já estava falando aqui, Fábio Scheibe, quem está nos acompanhando, porque os jogos treinos... 5 jogos treinos do Rio Branco, 5 vitórias. A última vitória do Rio Branco em jogo treino, só para você ter uma ideia, Scheibe e amigos que estão nos acompanhando, foi sobre essa Inter de Limeira aqui no Major Levi Sobrinho. O Rio Branco ganhou por 4-1 da Inter de Limeira aqui no jogo treino no último sábado da semana passada. Então não é novidade esses 3-0 sobre o São Bernardo lá. O que a gente vai ver é a Inter em campo, frente ao Guarani, que já vem de uma vitória por 2-0 em cima do Botafogo. Então, dependendo do que se for tudo o que nós estamos imaginando, o Guarani vai estar bem aqui hoje à tarde. É isso aí, Carlos Cabela. Daqui a pouco eu trago todos os resultados, principalmente dos times da região aqui na Série A2, na Série A3. O Paulistão é a segunda rodada, que justamente esse jogo, Inter de Limeira e Guarani, abrem a segunda rodada no Major Levi Sobrinho, às 4 da tarde. Mais tarde, às 6h30, com total cobertura CBN. Depois da partida do Bugre, você vai ficar aqui com Noroeste e Palmeiras, direto de Bauru, direto do Alfredo de Castilho, que está renovado, está reformado. O Noroeste prometendo grande público nessa partida de hoje, 6h30 da noite. Noroeste e Palmeiras, você confere aqui na CBN. Outra partida neste sábado de futebol paulista, no Canindé. A despedida do Canindé, isso mesmo, o último jogo do Canindé, que vai passar por reforma, vai ficar 3 anos aí parado, vai ter um novo modelo, o Canindé se reestruturando, a Portuguesa virando SAF, remodelando o Canindé. Então 8h30 da noite, hoje tem Portuguesa e Novo Horizontino. Amanhã 4 da tarde, Mirassol e Água Santa, mesmo horário de São Bernardo e Bragantino no 1º de maio. Às 6h30 da noite, cobertura CBN também para Corinthians e Velo Clube na Neoquímica Arena. Cobertura CBN também no Moisés Lucarelli, 8h30 da noite, Ponte Preta e Santos. A Ponte também tentando a segunda vitória. A Ponte, que largou bem também no campeonato, tenta a segunda vitória. E a segunda rodada se encerra na segunda-feira, lá no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Tem Botafogo e São Paulo. Esses os jogos da segunda rodada do Paulistão, que já começa a pegar fogo. 3h45, um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Eu aciono mais uma vez Gabi Castro. Antônio Lupe também vai trazer a ficha técnica completa do jogo. E a gente tem mais informações do duelo entre Inter de Limeira e Guarani, direto de Limeira. Futebol Globo CBN. Pode ligar. Aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Guarani, Inter de Limeira.
3h48, restando 12 minutos para o início da partida entre Inter de Limeira e Guarani no Major Levi Sobrinho em Limeira, e é pra lá que a gente volta agora com Antônio Lupe. Lupe, e aí a torcida bugrina, ou o torcedor bugrino quer saber aqui, mandando mensagem, muita gente mandando mensagem, perguntando sobre a presença de público, principalmente os bugrinos. Foram em peso pra Limeira, Lupe? Sim, a galera do Bugre tá por aqui, torcida do Guarani fazendo a festa no setor visitante aqui do Brinco. Olha só, o Cabela, ele é especialista em números. Não tá maior, mas assim, tá quase perto da torcida da Inter de Limeira, que no caso é a mandante. Por isso, a distância, né, próxima a Campinas de Limeira, e isso favorece a vinda do torcedor do Guarani para acompanhar o primeiro jogo fora de casa da equipe na temporada 2025. Número legal de torcedores, a expectativa é que esse número ainda fique maior com a proximidade do jogo. A bola rola daqui 11 minutos, às 4 da tarde. Um destaque rápido, Fábio Chaib, para os meninos da base. O Guarani foi eliminado pela Ferroviária na Copa São Paulo, mas fez uma excelente Copa São Paulo de futebol júnior. E hoje, no banco, 3 jogadores que fizeram parte da Copinha foram relacionados pelo técnico Maurício Souza. O zagueiro Felipe Zamboni, além do Léo Porfírio, atacante, e o João Marcelo, camisa número 23, que foi o artilheiro do Guarani na Copinha, com 5 gols marcados. Chaib. É muito bom saber disso, rendendo frutos então a base do Guarani. É justamente isso que eu pergunto para Gabi Castro, né? O Gabi Castro também acompanhou a Copinha, também estava acompanhando o Guarani na Copinha. Eu queria saber dele se realmente algum jogador de lá pode chamar a atenção para se firmar aí no time titular do Guarani. O João Marcelo foi muito bem, né? O Léo Porfírio já teve uma experiência no profissional no ano passado também, mas o que você tira de melhor do Guarani dessa Copinha, para esse time titular profissional, hein, Gabi? Ô Fábio, é fundamental a comunicação entre o Jairo Blumer, que é o treinador do Sub-20 do Guarani, que está à frente há mais de 2 anos aí da categoria de base do clube, com o treinador profissional, hoje o Maurício Souza. Essa conversa, não só agora na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas durante todo o ano ela precisa acontecer. A categoria de base é fundamental nos clubes de futebol brasileiro, inclusive para os clubes que estão aí nas divisões inferiores, que é o caso do Guarani, que vai disputar um Campeonato Brasileiro da Série C. E o Guarani fez uma boa Copa São Paulo de Futebol Júnior, fez uma boa primeira fase, venceu 2 vezes o Atlético Mineiro, que é uma equipe tradicional, conseguiu encarar a Ferroviária, que eliminou o Santos. Então, de fato, o João Marcelo, que marcou 5 gols, se destacou, já vem como opção no banco de reservas. O Léo Porfírio, que também fez uma boa Série B, já fica aqui também. Tem o Vinícius Iuge, que ano passado esteve também participando de algumas partidas no Campeonato Brasileiro da Série B. Enfim, essa comunicação ela precisa acontecer para saber se tecnicamente é um jogador diferente, para o treinador poder trabalhar, poder colocar ao longo das partidas no Campeonato Paulista, e essa oportunidade certamente vai acontecer para esses atletas que já demonstraram potencial em torneio de base e certamente vão ter espaço durante o Campeonato Paulista e também durante o Campeonato Brasileiro da Série C. Estou muito curioso para saber como que vai ser essa adaptação dos jovens jogadores aí durante uma competição importante como é o Campeonato Paulista, que por enquanto eu falo em manutenção do Guarani. Caso ele consiga fazer uma arrancada, a gente recalcula a rota e depois já fala sobre classificação e sobre quartas de final, mas por enquanto um campeonato de manutenção, e depois como que esses jovens vão conseguir ajudar e lidar com o Campeonato Brasileiro da Série C. E nada melhor que o Guarani, que tem muita tradição já na revelação de jogadores da base, né? Tem um histórico muito bom, né? Antigamente revelava muitos craques, também um celeiro de craques do Guarani, e agora podendo voltar a esta tônica no futebol de revelação, que traz muito benefícios para a equipe também, não só financeiro, como desportivo também, dentro de campo, podendo ajudar o Guarani nesta campanha, nesta briga aí pelo acesso na Série C também, mas antes no Paulista, fazendo um bom papel. 3h52, daqui a pouquinho o Lupe então vai trazer a escalação, a ficha técnica completa do jogo, mas antes disso eu preciso informar que na Série A2 está tendo jogo de time da região.
O Primavera vai empatando com o Santo André 0-0 lá no Bruno José Daniel, intervalo de jogo. E na Série A3, mais cedo pela manhã, União São João empatou com o União Suzano 1-1. O Rio Branco está vencendo o São Bernardo por 3-0. Daqui a pouquinho, às 4 da tarde, tem Itapirense e Monte Azul, e às 5, Lemense e Comercial. Mas o nosso papo agora é Paulistão, é Guarani, e o Guarani vai entrar em campo às 4 da tarde. Então agora às 3h53, eu chamo Antônio Lupi, que para toda a imensa torcida bugrina vai trazer a escalação, os 11 titulares de Maurício Souza para esse duelo contra a Inter de Limeira. Antônio Lupi, é com você então a ficha técnica completa do jogo. Futebol do CBN. Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo. Pronto e escalado pelo técnico Maurício Souza, o Guarani todo de branco vem a campo com camisa número 1, Gabriel Mesquita. Na lateral direita com a 2, Lucas Justen. Na zaga 3, Rafael. 4, Titi. E na lateral esquerda com a camisa meia dúzia, Emerson. Meio campo do Bugre tem 5, Natan. 8, Caio Melo. E 10, Isaac. No ataque com a 7, Matheus Regis. 9, Eliseu. E com a camisa número 11, Rafael Bilu. Repetindo a escalação do Bugre: Gabriel Mesquita, Justen, Rafael, Titi e Emerson. Natan, Caio Melo, Isaac, Matheus Regis, Eliseu e Rafael Bilu. No banco, à disposição de Maurício Souza: 12, Emerson Júnior. 14, Ian Henrique. 13, Pedro Manuel. 22, Felipe Zamboni. 16, Vinícius Cauê. 15, Giovani. 18, Matheus Sarará. 17, Luiz Miguel. 20, João Vitor. 21, Léo Porfírio. 19, Renan Bernabé. E com a camisa número 23, o artilheiro da Copinha, João Marcelo. Inter de Limeira. Pronta e escalada a Inter de Limeira pelo técnico Felipe Conceição, com 1, André Luiz no gol. Na direita com a 2, Felipe Albuquerque. Na zaga 3, Gui Mariano. 4, Roberto. E com a dúzia, Lelkovic. No campo 15, Marlon. 13, Eduardo Porto. 8, Iba Li. E 10, Albano. No ataque 11, Alexandro. 26, Juan Tapia. Repetindo a escalação da Inter: André Luiz, Albuquerque, Mariano, Roberto, Lelkovic, Marlon, Porto, Ibali, Albano, Alexandro e Juan Tavares. No banco, à disposição são 12, Iago Gabriel. 5, Flávio. 7, Juan. 9, Rafael Silva. 34, Carlão. 17, Pablo. 18, Rony Carridio. 20, Juan Ribeiro. 22, JP Galvão. 16, Félix Jorge. 19, Bernardo. E 31, Alisson. A arbitragem do jogo. A responsável pelo apito é a Mariana Nani Batalha. Mariane Nani Batalha é a responsável por conduzir o jogo entre Inter de Limeira e Guarani. Assistente 1 é a Neuza Inês Bach e o 2 é o Leandro Matos Feitosa. No VAR, no árbitro de vídeo, Thiago Duarte Peixoto. O comentário do jogo. 3h56, tá aí Gabi Castro. Guarani tentando essa segunda vitória, tentando tirar proveito também do nervosismo de uma estreia para Inter de Limeira. A Inter fazendo o primeiro jogo da competição, o Guarani já mais aliviado com uma vitória em casa, tentando mais 3 pontos, Gabi. É uma Inter de Limeira que é uma incógnita, né? Porque não estreou ainda no Campeonato Paulista, é um time muito reformulado em relação ao ano passado e fez um bom 2024. A gente lembra que no último Campeonato Paulista a Inter de Limeira estava no grupo de Red Bull Bragantino, Corinthians e Mirassol e classificou. Corinthians caiu na primeira fase, o Mirassol caiu na primeira fase, a Inter de Limeira classificou com o Red Bull Bragantino. A Inter de Limeira que disputou a Série D e chegou nas quartas de final, não conquistou o acesso, caiu na última rodada diante do Maringá, que daí conseguiu
a classificação. Então, de fato, é uma Inter que foi muito bem em 2024, mas é um time reformulado. Então, a gente vai acompanhar essa estreia do treinador Felipe Conceição. Diante de um Guarani, Fábio Chaib e amigos, que soube jogar a primeira rodada sem a bola. Principalmente no segundo tempo, o Botafogo chegou a ter mais de 60% de posse de bola, estava atrás no marcador e o Guarani não sofreu. O sistema defensivo do Bugre foi muito bem. Apesar de não ter sido muito acionado o Gabriel Mesquita, mas demonstrou uma confiança. O Márcio Silva, que não está hoje, grata surpresa depois de 10 meses. Enfim, é um Guarani que fez uma boa estreia, soube aproveitar os presentes do adversário. Hoje, com a posse de bola, vai ter 3 atacantes, então vai conseguir acionar Matheus Regis de um lado, tem a estreia do Rafael Bilu, que não foi tão bem no CRB, mas que está em busca de retomar um futebol que já chamou a atenção do Cruzeiro, por exemplo, quando ele foi contratado pela equipe mineira. E tem o Isaac, que é o capitão, que é o camisa 10, que hoje vai ter que ser protagonista. Hoje eu quero ver um Isaac aparecendo. Ele foi muito bem na passagem anterior que ele teve pelo Guarani, principalmente na reta final, chamando a responsabilidade do jogo, em criação de jogadas, aparecendo dentro da área. Então acho que o bom futebol do Guarani hoje passa muito pelo Isaac, para ele ser esse camisa 10, para ele conseguir acionar os seus 3 atacantes que estão à sua frente, até porque ele tem na retaguarda os seus 2 volantes, o Natan e o Caio Melo, e tem, claro, o seu sistema defensivo com os 2 laterais e os 2 zagueiros. Então, curioso para saber se vai ser um Guarani que novamente vai jogar sem a bola, como foi durante boa parte diante do Botafogo de Ribeirão Preto, ou se o Guarani vem a Limeira para poder ser o protagonista e sair com essa segunda vitória diante de uma Inter de Limeira que certamente vai ter alguns problemas em torno de entrosamento, então é interessante em algum momento fazer essa marcação-pressão em caso da Inter sair jogando, viu, Fabião? Valeu, Gabi Castro. Antes de passar em definitivo, passar a bola aqui, daqui a pouco a bola rola no Limeirão para Carlos Cabelo. Um grande abraço para Léo Tonin. Léo Tonin, nosso companheiro, nosso colega aqui, passou pela casa também, tá acompanhando essa transmissão do Futebol Globo CBN. Um grande abraço pro Léo. Então agora é com você, Carlos Cabelo, que vai narrar esses primeiros 45 minutos, trazendo muita emoção para você, ouvinte CBN. Ziriguidum pro Bugrão, Cabela! Legal, Fábio Chaib, bola vai rolar aqui no Major Levi Sobrinho em Limeira para Inter e Guarani, Guarani Inter, segunda rodada, Série 1 do Campeonato Paulista. Não temos sol nessa tarde aqui em Limeira, mas tá parecendo uma panela de pressão. Tão quente que está aqui na cidade de Limeira. Guarani todo de branco, a Inter de calções e meias pretas e a camisa, o costado da camisa é preto, a frente é listrado em preto e branco. Na vertical, é o uniforme do Leão aqui de Limeira, pra você acompanhar no sonsaço da CBN Campinas. Tá tudo pronto, bola no centro do gramado, saída de bola com a equipe do Guarani, tá ali o Eliseu pro pontapé inicial, apita a árbitra. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Inter de Limeira, Guarani. É Série 1 do Campeonato Paulista que você está acompanhando. Toca a bola, a equipe do Bugre do campo defensivo ali pela direita com o Lucas Justen. Joga no campo de ataque, lançamento foi feito. Quem chegar para fazer o domínio do Rafael Bilu foi empurrado, recebe a falta. O jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Bugre, já cobrado. Dá um tapa na bola, faz a ligação lá pela esquerda com o Titi. Já encontra o Emerson aberto lado esquerdo para fazer o domínio. Ele busca o espaço, tem a marcação adiantada da equipe da Inter de Limeira. Bola recuada para começar de novo numa bola mal recuada ali pela equipe do Guarani. Chega bem para fazer o conserto ali o Rafael. Joga a bola para o campo de ataque, lançamento é feito lá para o Eliseu. Chega na disputa lá atrás com o Guimariano. Fica pedindo uma falta o jogador do Guarani. A bola vai para fora, o arremesso é manual que favorece a equipe do Bugre pela direita. Comecinho de jogo aqui do Limeirão, 0-0 o placar do jogo. Bola trabalhada pela equipe do Guarani, a Inter faz a pressão, joga só que na contramão ali, sobe de cabeça o Lucas Justen para fazer o corte, no toque do bate e rebate, a sobra de bola com o Rafael, volta a bola lá com o Titi, ele sai jogando pela equipe do Bugre, vai trabalhando espaço lá no campo de ataque, ele vai tentando organizar a saída de bola, e toca lá pela esquerda com o Emerson dá uma pichotada lá e a equipe da Inter já recupera a bola, ali pelo meio, trabalha com o Marlon, toca na bola, briga por ela, chega a marcação mais uma vez o Emerson, para fazer a roubada de bola, joga do lado com o Caio Melo e recua no sistema defensivo para começar tudo de novo. Comecinho de jogo, você está acompanhando o futebol da CBN Campinas, pode participar com a gente, tá? 991869070 é o nosso WhatsApp.
Chega a equipe do Guarani defensivamente. Ô Gabi, não tô gostando dessa zaga do Guarani nesse começo não, só 1 minuto e 40, 3 bolas que chegaram aqui já meio que se perderam ali. Demonstrando um certo nervosismo, né? O Guarani não consegue sair jogando e de fato a Inter de Limeira faz uma linha de 5 defensiva, mas tem 3 homens mais avançados que estão pegando essa saída de bola. É um começo instável do Guarani, mas são os primeiros minutos. Tenta sair jogando a equipe do Guarani, sobe de cabeça. O Marlon toca na bola, vai lá com o goleiro Gabriel Mesquita, dá um bico na bola, joga pro campo de ataque, a bola sobe, desce, vem mais uma vez a zaga do Bugre para fazer o corte. Ela vem pela intermediária, no toque de bola, quem chegava por ali era o Ibali, toca na bola, faz a tabelinha, chega aqui pela esquerda, mais uma vez a Inter vai trabalhando o campo de ataque, fez o passe, lado esquerdo, Alexandre puxou pela meia, preparou a batida, foi por baixo a zaga para fazer o corte, quem chegava do Rafael, sai jogando a equipe do Bugre que vem pro campo de ataque com o Isaac, tenta a finta, marcação para cima dele, para o jogo, a árbitra. A Mariana Nanini batalha para o jogo, pega uma falta, o torcedor não gosta nem um pouquinho, estava pedindo uma falta em cima do Alexandre, no lance anterior, viu, Lupe? 2 minutos e 40 de bola rolando. Eu não achei que foi falta não, viu, Gabi? Lance limpo, corte do Rafael, zagueiro do Guarani, exato. Mais uma falta anotada, dessa vez lá pela esquerda em cima. Parece que era o Matheus Regis, estava no lance lá, ele mesmo está caído, recebeu o toque, a falta anotada é falta que favorece a equipe do Bugre. Lá pela esquerda o Guarani vem para cima, hein? Todo mundo em cima da linha da grande área. É bom momento do Guarani. Lá pelo lado esquerdo vai se ajeitando o campo de ataque, hein? Vem bola para dentro da grande área. 3 minutos passados deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Vai se ajeitando lá do outro lado, lá pela direita, para fazer a cobrança a equipe do Bugre. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio. Já autorizou a dona Mariana. Vem bola para a grande área, pintou o levantamento fechadinho, meio da pequena área. Sai o André Luiz para dar um soco na bola, tira o perigo. Lá no meio da pequena área, subiu lá em cima, soberano, para dar um soco na bola, tirar o perigo que rondava a meta do André Luiz. 3 minutos e 40. Aí tocando a bola a equipe do Guarani mais uma vez. E a Inter, pelo jeito, chegou bem a Inter. Agora apertou bem, mas não concluiu nenhuma. Nesse momento está chegando organizado do Guarani, que não havia chego ainda, cara. Estamos vendo os ônibus, né, sendo escoltados aí pela polícia militar. Cabelo, é um começo de jogo de posse de bola com o Guarani, que tem muita dificuldade em sair jogando. Tenta uma, tenta duas, quando não consegue dá o chutão. E aí fica fácil, fica aquele bate e rebate, né? O Guarani, ele tem qualidade para sair jogando, mas a bola ainda não passou pelo Isaac, que é o camisa 10. Por isso que fica quase que uma ligação direta do sistema defensivo visando o Eliseu, que está tendo muito trabalho com os zagueiros da Inter de Limeira. Por enquanto, neste início, está encaixotado ali entre os dois zagueiros. 4 minutos e meio de bola rolando neste primeiro tempo. 0-0 o placar do jogo. Tem arremesso manual cobrado. Vem bola para o campo de ataque da Inter de Limeira. O lançamento foi para o Alexandre. Quem chega é o Rafael. Jogou na contramão, numa fogueira danada ali para o Gabriel Mesquita. Sai do gol para fazer o corte. Recupera a bola a equipe do Guarani, mas não consegue sair jogando o Ibali para recuperação de bola para a equipe da Inter. Joga mais atrás, começa de novo com o Gui Mariano. Recua lá com o André Luiz, quase que pegou o André Luiz no contrapé ali. Ele vai lá, se ajeita, dá um bico na bola. O goleiro da Inter joga para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. Lá pela esquerda, o Bugrão tá chegando. Aí se ajeitando lá o Guarani para fazer a cobrança, pois não, Gabi? Essa é a importância de fazer a marcação pressão, né? Tava praticamente livre o goleiro André Luiz, mas ele ficou assustado ali, deu um chutão direto para a lateral, posse de bola de novo pro Guarani já no campo de ataque. Sai jogando errado ali pelo meio, Natan, e Bali recupera a bola para a equipe da Inter, que vem pro campo de ataque, lançamento é feito pela ponta, ganhou até Alexandre, vai se apresentando por ali, chegou bem na bola, Leukovic tenta o cruzamento, chega por baixo a zaga do Bugre para fazer o corte, já recupera a bola, despacha pro campo de ataque, o Eliseu tá lá na frente para fazer o domínio, dominou, escorregou, levantou, ficou com ela, tocou pela meia, trabalha mais uma vez, o Isaac abriu lá pelo lado esquerdo, Matheus Regis, ajeitou, perna direita, preparou, bateu, espalma o goleiro, André Luiz, se estica todo no canto direito para fazer o corte, bola para fora, arremesso manual para o Guarani que aperta, vem para cima a equipe do Bugrão, vai se ajeitando mais uma vez no campo de ataque, 0-0 o placar do jogo, já passamos de 5 minutos deste primeiro tempo, arremesso manual, o Isaac já faz o domínio, coloca no gramado, tem a pressão para cima dele, toca para fora de graça para a equipe da Inter de Limeira. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 6 minutos de bola rolando deste primeiro tempo de jogo aqui em Limeira, no Major Levi Sobrinho. É segunda rodada da Série A1 do Campeonato Paulista. Você está acompanhando o somzão da CBN e o placar está assim, ó. Inter de Limeira. 0 pro Leão. Guarani. 0 também para o Bugrão, Fábio Scheibe.
Central da Bola. Pela Série A3 do Paulistão, abertura do campeonato lá no Décio Vita em Americano, o Rio Branco vai vencendo o São Bernardo por 3-0. Em Itapira, 7 minutos do primeiro tempo, a Itapirense toma o primeiro gol. Monte Azul 1, Itapirense 0. Futebol Globo CBN. 6h40, 0-0 o placar do jogo aqui em Limeira. Bola pra fora, arremesso manual pra equipe da Inter. A Inter tem um arremesso manual ali pela esquerda, que vai se ajeitando lá para fazer a cobrança é o Juan Tavares. Ele busca alguém para fazer o arremesso, joga na frente. Lá na frente ele buscava ali o Alexandro. Chega a zaga do Guarani para fazer o corte, joga para fora, é mais um arremesso manual que favorece a Inter. É pela esquerda, o Alexandro vai se ajeitando, o Juan Tavares vai ali para fazer a cobrança mais uma vez. Ele busca alguém para fazer o passe. Lá na frente é para o Alexandro, quem sobe de cabeça é a zaga do Bugre. Faz o corte, a bola pipocou, o Ibali domina, finta bonita, escapa bem na marcação, tabelou bonito ali, joga a bola mais atrás, trabalha com o Juan Tavares, devolve pela ponta canhota, tenta o toque de canhotinha ali, a chegada do Leukovic, vem a zaga do Bugre para fazer o quarto, brigando pela bola. Inter, mais uma vez o toque é feito no campo de ataque, lá do outro lado quem vai ficando com ele é o Emerson. Para sair jogando para a equipe do Bugre, joga no Matheus Regis, recua, começa de novo Gabi Castro. Guarani tenta jogar, aquela marcação forte da Inter do meio campo prevalece. Eu tô sentindo falta do Natan e do Caio Melo, que são os dois volantes do Guarani. A Inter, ela consegue congestionar o meio campo e essa posse de bola fica muito com o Titi, com o Rafael. O Guarani joga bastante aqui com o Lucas lateral direito, mas daí não consegue o meio campo. Então falta essa movimentação para poder sair da marcação, porque senão acontece isso, ó. Bola na fogueira pro Gabriel Mesquita e devolve de graça pra Inter de Limeira. O Guarani tá sem meio campo na partida, a Inter consegue congestionar, só que a Inter também não tem o poderio ofensivo, então também não sabe o que fazer com essa posse de bola e já devolve de graça pro Guarani, como acabou de acontecer. Mais uma vez sai tocando a bola, a equipe do Bugre joga ali pelo meio com o Isaac, de primeira joga a bola com o Eliseu, já domina a colaca do gramado, tem marcação forte pra cima dele, ele faz a pressão, é marcado, foi tocado, recebe falta, é falta que favorece a equipe do Bugre ali pela direita. Eliseu tentava o domínio, jogava à frente ali, recebe chega pra lá do Guimariano, a falta pra equipe do Bugre é pela direita. Fala, Gabi. Que tá isolado também o Eliseu, então eu falei que tá encaixotado entre os zagueiros, tá um pouquinho nervoso também, às vezes ele pega a bola, foge um pouquinho dele, mas é importante a aproximação. Então se o Rafael Bilu tá jogando pelo lado direito e o Eliseu tá caindo muito pra cá também, é importante essa comunicação entre os dois e o Maurício Souza também posicionar para que consiga uma tabela, para que o Lucas, que é o lateral direito, consiga avançar também e fazer uma triangulação. Ou o Isaac, que é o meia camisa 10, e isso já aconteceu uma vez, fazer a triangulação com o Eliseu na finalização que aconteceu do Matheus Regis pelo lado esquerdo. Então o Guarani ataca muito pelo lado direito, mas estou sentindo o Eliseu muito isolado nesse início de jogo. A gente está chegando com 10 minutos, ainda não conseguiu finalizar e a zaga da Inter de Limeira chega muito forte sempre no atacante. Está sendo atendido lá o André Luiz, goleiro da Inter de Limeira, tá ali ajeitando ali a chuteira, tá trocando a chuteira, me parece, o goleiro André Luiz, ele sentou no gramado, tirou as luvas ali, mexe na chuteira. Não é o departamento médico que tá em campo, né? Não é o departamento médico que tá em campo, pelo menos de longe parece que não é, né, Gabi? Pode ser a chuteira mesmo, porque as 3 vezes que ele chutou, as 3 foram pra fora, tá? Então pode ser que tenha alguma coisa aí, não sei se é a trava, número errado, confundiu ali no vestiário, porque de fato o André Luiz, neste começo aí de reposição de bola, não foi nada bom, deu tudo de graça pra equipe do Guarani. Bola tá parada, vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos de bola rolando aqui no Futebol Globo CBN, aqui em Limeira, aqui no Limeirão, Série A1 do Campeonato Paulista, é o Paulistão 2025, segunda rodada. Placar da CBN tá assim, ó. Inter de Limeira 0. Guarani também 0, Fábio Scheibe. Central da Bola. Nesse sábado de Paulistão, mais 2 jogos pela segunda rodada. No Alfredo Castilho, lá em Bauru, tem Noroeste e Palmeiras, 6:30 da noite. Você acompanha aqui na CBN. E às 8:30, a despedida do Canindé para Portuguesa e Novo Horizontino. Canindé passando por reforma, viu, Cabelá? Departamento de Marketing da Lusa está divulgando que vai ser o estádio mais evoluído da América Latina. Vai ser o melhor estádio da América Latina. O novo Canindé que vem pela frente aí. 11 minutos passados de bola rolando. O primeiro tempo da 0-0 o placar do jogo. Olha de novo ali se enroscando o Rafael. Toca na bola do lado com o Lucas Justen, que despacha para o campo de ataque no meio do caminho. Quem brigava por ela era o Rafael Bilu. Bola para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani, mas
toda a bola que chega ali pro tal do Rafael, zagueiro do Guarani, Gabi, torcedor do Guarani fica com frio na espinha, na barriga, dói o tornozelo, dói até a orelha. É isso, porque tem que ser um pouquinho mais rápido, né? Já deu para perceber, a Inter de Limeira, ela faz uma marcação-pressão com o Alexandro, com o Lelkovic, que é o camisa número 6 aqui pelo lado esquerdo, e com o Albano, camisa 10. Os três chegam para fazer essa marcação. E o meio-campo do Guarani, eu volto a frisar, precisa se movimentar, sair da marcação para poder desafogar o sistema defensivo e o Guarani conseguir armar. Por enquanto, uma finalização só é muito pouco. Vem Inter por câmera ataque no peito do Alexandre, ele rola a bola pelo meio, quem trabalha por ali, quem chegou, fez o toque, o Albano já faz o passe aqui pela esquerda, mas antecipa para fazer o quarto, o Lucas Justen, ele joga pelo círculo central do gramado, chegava por baixo ali o Marlon, pressão para cima do Bilu, acaba caindo, é falta que favorece a equipe do Bugre no círculo central do gramado. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Fala a bola aqui, Cabela. Vai tocando ali com o Caio Melo. Segura aí, Lupe, que vem Bugrão pro campo de ataque. Lançamento foi feito, a sobra de bola batida de fora, para fora do gol. O Isaac pegou rebote, deu de primeira ali, mas deu uma chicotada na bola, foi longe. Só linha de fundo, fala, Lupe. É só pra ver se você tá bem, se você melhorou o calor ou ainda tá muito quente aí em cima. Aqui tá quente pra caramba, eu tô bem, o Gabi tá bem, o Naldo tá meio preocupado aqui, mas tá bem também. Mas tá muito calor, viu, Lupe? Muito quente, muito quente. 13 minutos passados, é o primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Pra fora a bola ali, o Maurício Souza tá preocupado. Guarani tem o arremesso Monol já cobrado ali com o Rafael. Rola a bola com o Titi, lá pela esquerda sai jogando a equipe do Bugre. Emerson já recebe rente lateral do campo para fazer o domínio, levanta a cabeça, recua mais uma vez com o Titi. Titi, Rafael faz o domínio. Devolve aqui pela direita, vai com o Lucas Justen. Alta bola mais uma vez com o Rafael, vai carregando. A Inter de Limeira fica fechadinho pelo meio campo e o Guarani não consegue achar um espaço para sair jogando e a Inter vai apertando a marcação. O Alexandre vai ali para cima do Rafael que toca a bola pela direita com o Lucas Justen. Ele vem pelo meio, o Isaac veio buscar o jogo e toca na bola, faz a tabelinha, joga a bola direto para fora. Toque do Lucas Justen direto para fora. Quando a Inter aperta a marcação, o Guarani não sabe o que faz com a bola. Joga para fora. Daqui a pouco o Cap fala. Sobra a bola com o Ibali. Fez a tabelinha. Sobra de bola com o Alexandre. Protege bem de calcanhar. Devolveu. Albano com ela. Tenta a finta. Vai programado. Pede falta. Sobra mais uma vez. A Inter vai tocando a bola. Vai trabalhando à frente da grande área. Marlon. Tenta o passe. Passe errado. Recupera o Bugrão que vem para o campo de ataque. Vem pelo círculo central do gramado. Carregando ali com o Matheus Regis. Fica pedindo a falta. A árbitro diz que não foi nada. Segue o jogo. Marlon na sobra para ficar com ela mais uma vez. Ele dá um tapa na bola, fez o passe ali com o Albano, sobrou lá com o Alexandre na cara do gol, fez um toque na bola, subiu a bandeira, impedimento marcado. Quem anotou foi a Neuza Inês Bach. É isso? Não, lá do outro lado é o Thiago, o Leandro Matos Feitosa. Leandro Matos Feitosa levantou o instrumento, anotou o impedimento. Olha, eu achei que tava, Gabi. Eu também achei. Agora, falha do meio-campo do Guarani, né? Muita liberdade aqui pelo lado esquerdo, o Alexandre saindo nas costas da zaga do Guarani. É algo que o Bugre precisa ficar atento, tá? Eu sei que a Inter de Limeira, ela ainda não finalizou, ela faz essa marcação-pressão, ela não deixa o Guarani armar. Mas é uma Inter que começa a gostar do jogo. Começa a pegar um pouquinho mais o meio-campo do Guarani, vai pressionando, a zaga do Guarani que tá pegando muito na bola, não consegue armar o meio-campo. Então, de fato, a arquibancada já demonstra isso, já começa a entrar no jogo também. Então é algo pro Guarani se ligar na partida. O Guarani tem mais essa posse de bola, mas muito entre os zagueiros e o lateral direito. Então é importante. O Isaac, o Matheus Regis, o Rafael Bilu vai na movimentação, ele não pode ficar fixo. Eu tô aqui na minha lateral, na minha ponta direita, tô na minha ponta esquerda, movimenta, vem buscar a bola, o meio campo tem que dar opção. Principalmente o Caio Melo, que é o camisa 8, meio campista, segundo homem de meio campo. Então, quando pega essa bola, recupera a bola, tem que olhar para frente. O Guarani tá olhando muito para trás e aí fica para os zagueiros poderem armar. Por isso que o Guarani tem dificuldade. 15 minutos, 2 finalizações, mas erra muito o sistema defensivo do Bugre. Gol anulado, impedimento anotado no ataque da Inter. Sai jogando a equipe do Cabela. Oi. Anulado, mas não sei como, viu? Porque nas imagens aqui, a olho nu aqui, parecia ter posição legal o jogador da Inter. Até fiquei na dúvida aqui que se ia sair o gol, não esperei para ver, mas pareceu estar em posição legítima o jogador da Inter.
Esse VAR brasileiro. O jogo tá parado. Vai amarelar ali pro Ibali. Cometeu uma falta ali no círculo central do gramado. Sobe o cartãozinho amarelo pro jogador camisa número 8, o Ibali. Lupe. Confere, primeiro cartão do jogo, Ibali, camisa número 8. Ele não acredita, ele se ajoelhou no gramado quando viu que a árbitra tirou o amarelo do bolso. É o primeiro do jogo para Inter de Limeira, Ibali amarelado. É o senegalês, né, o Ibali? Senegalês, Ibali. Isso, fez base no São Paulo. Bom, pelo menos o toque dele na bola é bacana. É um jogador versátil, né? Um jogador rápido, ele pega a bola, ele já dá um toque, ele já fica como opção de passe, observando um jogador que está se destacando neste meio campo aí da Inter de Limeira. Muito bem, olha, parou pro VAR aos 14 minutos e meio. Quando recomeça, nós não tivemos nem um minuto, já estamos com 17,5 neste primeiro tempo aqui no Major Levi Sobrinho. 0-0 o placar do jogo. Tá atendimento ali no gramado do Natan, departamento médico do Guarani em campo. Fala, Gabi. E o Maurício Souza aproveita, chamou o Lucas, lateral direito, e fazendo sinal justamente na saída de jogo, né? Tá sendo bastante acionado o lateral direito do Guarani e precisa acertar. Agora o Eliseu conversa também com o lateral direito do Guarani. Talvez um lançamento, né? Uma bola longa ali pro Eliseu, mas daí alguém tem que estar mais próximo. De fato, essa saída de jogo do Guarani, ela precisa melhorar, e acho que é isso que o Maurício Souza estava conversando com os atletas. Chama o Isaac também agora para uma conversa aqui, ó, exatamente, ó, pé de ouvido agora, Maurício Souza com o Isaac, é um jogador que precisa aparecer mais. O Eliseu também vem para essa conversa, porque o sistema ofensivo do Guarani precisa aparecer mais. Por outro lado, o Felipe Conceição também chamou todo o lado esquerdo para conversar. Fala, Lupe. Existe uma preocupação com o Caio Melo, né, que tá caído, camisa número 8, é ele, né, o Caio Melo. É o Natan, 5. O Natan, perdão, Natan. O Giva, que agora é Giovani, camisa número 15, já começa um trabalho mais intenso ali no banco de reservas, caso o Natan não tenha condição de jogo. E só um detalhe, no jogo de estreia contra o Botafogo teve 3 lances, né? Até comentamos isso na entrevista coletiva com o Rafael. O Guarani jogando com uma linha muito alta defensiva, e o Botafogo saiu 3 vezes com 3 impedimentos. Então é algo que eles estão treinando muito, é uma linha defensiva alta, só que é isso, né? Às vezes o jogador fica ali em condição e gera toda essa dúvida que o VAR é acionado. Muito bem, 19 minutos e cronômetro corrido. 0-0 o placar do jogo, tem falta para o Guarani, já cobrando. Sobra de bola com o Rafael, já contra o Titi. A dona Mariana mandou voltar a cobrança da falta. E ficou em campo, né? Natan não saiu. Continua em campo, manco pra caramba, né? Quase que não tá em campo, né? Isso quer dizer, né? Tá mancando. Ele está lá, né? Exato. Tá em campo, tá fazendo um número ali, ó lá. Tá com o corpo quente ainda, vai seguir, aí vai seguindo, não tem erro. Mais uma vez o Maurício Souza vai na lateral do campo aqui, pé da vida, para falar com a equipe do Guarani. Ele manda jogar a bola na frente, não quer tocar aqui atrás não, ele quer que joga lá na frente, mas aí toca lá atrás de novo. Vai lá o Titi, pega a bola lá pela lado esquerdo para fazer o domínio, aperta a canhota, o lançamento é feito na ponta esquerda, é pro Eliseu, ele tenta fazer o domínio, quem chega aqui Mariano para cima dele para fazer o corte, faz o domínio, gira o corpo, despacha pro campo de ataque, sobe de cabeça ali o Caio Melo, ele corta na primeira, bola sobra com o Ibali, domina na perna direita, chega de um lado, carrega do outro, toca mais atrás o trabalho é feito com o Felipe Albuquerque, tendo o lançamento, a zaga do Guarani faz a roubada de bola, se mantém no campo de ataque, vem Felipe Albuquerque, só faz a proteção, bola vai saindo, tiro de meta que favorece a equipe da Inter. Mandar um abraço lá pra Hortolândia, Bugrino, Paulo Vitor, tá lá ligado, acompanhando o sonzão da CBN Campinas. E em Campinas, André Aranha, nosso companheiro jornalista, também acompanhando pelo YouTube. Grande abraço a toda a galera que está acompanhando o sonsaço da CBN Campinas. Inclusive pode mandar recado no 991869070. Vem Inter. Leão no campo de ataque, lado esquerdo. Trabalhou a chegada, bola rolada mais atrás. Alexandre dormiu no ponto. A zaga do Guarani fez a roubada de bola. Tenta sair jogando, mas não está valendo nada porque teve outro impedimento marcado no ataque da Inter, meu caro Antônio. Então, Lupe. Mais um marcado pelo Leandro Matos Feitosa, que é o assistente 2, que corre ali bem do lado onde estão os torcedores da Inter e parte também dos torcedores do Guarani. Aliás, torcedores do Bugre, festa linda aqui na arquibancada do Limeirão. A gente vê que nas sociais aqui do Limeirão tem muita gente, né? O Lupe tem uma noção melhor do que nós, né, Lupe? Pra ver aqui inclusive na área VIP, né? Nunca vi tanta gente VIP no meu. Tanta gente em pé. A torcida do Guarani tá inteira em pé também. Não pode falar nada também, né? Pois é.
E a gente também. Mas ali tem nós onde também, sentar, nós né? também estamos em pé, viu, Pra Lupe? quem tá no YouTube, ó. Estamos em pé aqui, ó. Beleza? Boa. Boa. 21, vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 21 minutos e 40 de bola rolando o primeiro tempo de jogo, Série 1 do Campeonato Paulista. Guarani tá tocando a bola, Peri gosta de ver o perigo de perto, hein? 21 minutos e 40, a bola tá rolando aqui no Limeirão. Série 1 do Campeonato Paulista, segunda rodada, o placar da CBN tá assim, ó. Inter de Limeira. Que vem pro ataque, bola enfiada ali entre os zagueiros, toca na frente, chega a marcação do Titi para fazer a cobertura, sai jogando para a equipe do Bugre, dá um tapa na bola, joga para fora. Inter de Limeira 0. Guarani também 0. Segura aí, Fábio Chabe, que a Inter tá no ataque aqui pela esquerda, o arremesso manual com o Juan Tavares. Ele busca alguém ali para fazer o arremesso manual, joga curtinho, a bola passou ali pelo Leukovic, sobra na zaga daí do Guarani, dá um toque na bola, sai jogando mais uma vez a equipe do Bugre. Isaac toca na bola, faz a abertura lá pela esquerda, o Emerson. Ele vem carregando a equipe do Bugre no campo de ataque. O Marlon vai acompanhando, ele deixa curtinho com o Matheus Regis lá pela esquerda, devolve mais atrás também com camisa número 8, o Caio Melo. Matheus Regis recebe de novo, pertinho da lateral do campo, ele puxa, vem na diagonal, vem pela meia, tudo isso na intermediária do jogo, tenta o lançamento, vem Gui Mariano por baixo para fazer o corte. Aqui tá 0-0, meu caro Fábio Scheibe. Central da bola. Daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde, o primeiro grande clássico brasileiro da temporada. Lá nos Estados Unidos tem o Cruzeiro, o super estrelado Cruzeiro, enfrentando o Atlético Mineiro. Um encontro de Gabigol e Hulk pela pré-temporada nos Estados Unidos. Um amistoso, 5 horas da tarde, direto da América. Futebol Globo CBN. 23 minutos, tá caindo o jogador da Inter, o Ibali. Zabou lá, Lupe. E a falta foi do Titi, camisa número 4, subiu pro cabeceio, mas fez a carga nas costas do Ibali, camisa número 8, falta já cobrada, 0-0, tudo igual aqui em Limeira. Está jogando a equipe da Inter pelo lado esquerdo, trabalhando a série de bola com o Roberto, despachando o campo de ataque, lançamento, ponta canhota, para a chegada ali do Leukovic, chega antes dele para fazer o corte, o Lucas Justen, bola vai para fora, mais um impedimento anotado, de novo. O senhor Leandro Matos Feitosa está trabalhando bastante, hein, Lupe? Tá trabalhando bastante. Terceiro impedimento, já que ele flagra do ataque da equipe da Inter de Limeira. O jogador marcou, Alexandro, mas o VAR pegou a posição irregular, confirmando a decisão de campo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Fala, Gabi. É perigoso, mas tem dado certo, né? Essa linha do Guarani alta tem deixado toda vez o sistema ofensivo da Inter de Limeira em posição irregular. Então, de fato, dá um frio na espinha do torcedor bugrino quando vem cara a cara toda hora a equipe da Inter de Limeira, mas em 3 oportunidades, de fato, estava em posição irregular. E agora o Eliseu conseguiu, né? Das costas para o zagueiro, sofreu a falta. Quem sabe na bola parada o Guarani não consegue assustar. 24:40, tem falta para a equipe do Guarani, vai todo mundo ali pela meia-lua da grande área. O André Luiz, goleiro da Inter, está preocupado. É falta para o Bugrão aqui pela direita. Vai se ajeitando ali para fazer a cobrança o Lucas Justen. Vai fazer o levantamento, tá todo mundo lá no meio da grande área, hein? Bom momento para a equipe do Guarani. Bom momento. Caio Melo. O Maurício Souza, não vou falar para você, não para um segundo. Caio Melo na cobrança. Vai para fazer a batida na bola, perna direita, correu para a bola. Levantamento feito lá no peito do Antônio Lupe. Domina aí, Lupe. Ah, se eu tivesse categoria, dominava no peito e saía jogando, porque a falta cobrada pelo Caio Melo, todo mundo na área, zagueiro sai lá do campo defensivo, vem pro ataque, lateral fecha, atacante se posiciona e o Caio Melo manda a bola pela linha de fundo, aí o goleiro da Inter vai lá e faz pior. Ele devolveu a bola bem no local da cobrança da falta, cobra de novo aí, ó. Acertou uma, o André Luiz, não. Nenhuma reposição é pior, Gabi? O que é pior? Essa marcação em linha do Guarani ou a saída de bola do Guarani? A saída de bola do Guarani tá pior, porque a marcação tem dado certo, né? De fato, os jogadores da Inter têm ficado em posição de impedimento. Acho que dá um frio na espinha, ainda mais sendo início de competição, né? Que pode ter ali uma falha de entrosamento, o jogador sair nas costas. Mas a saída de bola do Guarani ela é problemática e, de fato, o Maurício Souza precisa corrigir isso. Ou dar mais velocidade para essa bola chegar no meio campo, ou algum lançamento visando o Isaac, visando os
atacantes. Arremesso manual pro Guarani lá na ponta canhota, a bola volta com o Emerson, joga pra grande área, sobe de cabeça lá no meio da grande área, Roberto no perde e ganha pela bola, sobra o Bugrão com ela, chega a bola na grande área, o Eliseu protege, vem Gui Mariano por baixo, Roberto dá um toque nela, vai sobrando com o Felipe Albuquerque lá pela direita, gira o corpo, dá um bico nela, joga pro campo de ataque, não tem ninguém da Inter, aí tem só por ali o Rafael e o Titi, os dois zagueiros da equipe do Bugre, sai jogando ali pela meia, com o Natan, faz a finta do círculo central do gramado, vai pro gramado, recebe falta, o jogo tá parado, torcedor da Inter pega no pé da árbitra, dona Mariana Nanini Batalha, a falta já cobrada, vem pro ataque mais uma vez a equipe do Bugre pela direita com o Bilu, ele rola a bola pela intermediária, mais uma vez com o Natan, já inverte o jogo, encontra lá na ponta canhota o Emerson, domina bonito, coloca no gramado, prepara o cruzamento, prefere o toque do lado com o Caio Melo, vai pra tabelinha, bola enfiada na grande área, puxou Matheus Regis. Se ele levanta o pé e deixa a bola passar, o Emerson ia sair na barba do André Luiz, não ia não, Lupe? Se o Matheus Regis não participasse da jogada, aí sim o Emerson ficaria numa situação muito confortável para até, quem sabe, finalizar para a meta do André Luiz. Só que a bola acabou resvalando no atacante do Guarani, no Matheus Regis, e aí ficou fácil para a zaga da Inter de Limeira. Zagueiraço, Matheus Regis nessa. Foi mal agora o atacante do Guarani, até porque no início da jogada começou com o Natan invertendo o jogo pro lateral do Guarani e aí pegou desprevenido o sistema defensivo da Inter. Toca a bola Inter que vem pro campo de ataque, o Alexandre rola a bola pela intermediária, Marlon, lançamento feito pra área, pro Alano, muito forte, a bola vai pra fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Tiro de meta pro Guarani, que não tem muita pressa para fazer a cobrança, tá lá o Gabriel Mesquita. Rola a bola ali para a saída do próprio Natan. Sai jogando com o Titi, lá do lado esquerdo. Volta a bola com o Gabriel Mesquita, adiantou demais a bola. Consegue se safar, devolve no Titi, lá pela esquerda, toca na bola, essa saída de bola. Olha, coitado de quem tem problema de coração, tem ponto de safena, que é bugrino. Vou falar pra você, cada saída Cabela. dessa é o desfibrilador ligado, pois não. E essa eu flagrei o Maurício Souza. Ele deu um tapa no banco, mas um tapa fortíssimo. Irritado com a saída de bola, principalmente ali quando ela estava com o Gabriel Mesquita. Aliás, ele está irritado, tá? O treinador do Guarani. Direto, eu tô olhando ele bate a mão aqui no corpo dele, ele fala bastante, fala o tempo inteiro, ele orienta bastante o sistema defensivo do Guarani, ó, pedindo para a equipe subir. De fato, tem que ser mais rápido o Guarani, ó. Fica tocando essa bola o tempo inteiro. É o Titi com o Rafael e agora pro Gabriel Mesquita. Não sai disso. 29 minutos, é o primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Guarani continua tocando a bola perigosamente ali na grande área, tenta a marcação a Inter de Limeira, sobra de bola pela direita com o Lucas Justen, ele rola a bola pela intermediária, Natan tá por ali, já devolve lado esquerdo, escapa da marcação, Titi, não tem marcação nenhuma sobre ele, já dá um tapa nela, o Emerson recebe lá na ponta canhota, ele vem pela meia, faz a finta, bota a velocidade, chega bem a equipe do Bugre no campo de ataque, vem por baixo, e Pali para fazer o corte, sobra de bola mais uma vez com a Inter, tenta sair jogando, joga errado, Natan de cabeça, escora, ela sobra lá pela esquerda com o Caio Melo, ajeita na perna direita, devolve ali com o Lucas Justen, que tá ali de meia, ali na intermediária, bota a bola mais uma vez lá do lado esquerdo, quem trabalha sai de bola mais uma vez é o Caio Melo, que vem com Melo, toca no Isaac Caio Melo, protegeu bem a bola, foi fazer a batida, deslocado ali pra mim, foi falta, sobra de bola com a Inter de Limeira, que sai jogando com Alexandre, sobe de cabeça, o Rafael recupera pro Bugre, Isaac domina, fez a abertura, ponta direita com o Rafael, Bilu tá por ali, chegou, recebeu, dominou, perto da canhota, gingou de um lado, de outro, carregou, só que na contramão, devolve pela meia batida, do gol, olha o Lupe de chaleira, faz o domínio, que categoria, hein, Lupe? Mas melhor foi o Caio Melo, que acertou o mastro da bandeira do Brasil. Fez incrível. Mais difícil. Ele fez o mais difícil. O gol tem é grandão, nem sei quanto tem. E o mastro é pequenininho e ele acertou o mastro, tá balançando até agora. Finalização péssima do Caio Melo. 7,20 metros por 2,10, é isso mais ou menos ó, o tamanho do gol? Pegou muito embaixo na bola, né? E tava livre de marcação. Mas vem mais Guarani. Isaac, finta bonita, rola a bola pela meia, Bilu esqueceu, voltou atrás, pega a bola de novo, ajeita, perna canhota, o Emerson, domina lá do lado esquerdo, coloca do gramado, o Albano encosta da cobertura, ele faz a abertura pela ponta canhota, Matheus Regis, ajeita na perna direita, devolve ali pela meia, passou pelo Caio Melo, tá mal Caio Melo, hein? Toca na bola de novo ali, Natan fica com ela, recebe de um lado, busca do outro, Caio Melo
Melo para fazer o domínio, já encontra o Emerson, renta a lateral do campo, puxa pela meia, carrega, faz o break, tem marcação em cima dele do Ibali, ele recua para começar de novo com o Titi. Titi rola a bola ali com o Rafael no ciclo central do gramado e eu vou girando. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 31 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, Série A1, Campeonato Paulista, placar CBN tá assim, ó. Inter de Limeira, 0. Guarani. Também 0, vem Inter pro campo de ataque, Leukovic lá da esquerda, prepara uma batida, explodiu em cima da zaga aqui, tudo igual, 0-0, Fábio Scheibe. Central da Bola. Hoje conheceremos os 2 primeiros semifinalistas da Copinha. A Copa São Paulo de Futebol Júnior em Araraquara tem Criciúma e Ferroviária. Em Jaú, São Paulo e Cruzeiro. Amanhã os outros 2 semifinalistas serão decididos nos jogos entre Palmeiras e Grêmio em Barueri e Corinthians e Vasco em Santo André. Futebol Globo CBN. Arremesso manual para Inter, já cobrado, vem pro Leukovic, tenta a finta por baixo, a zaga do Guarani faz a roubada, Bilu fica na sobra, domina errado, escapou a marcação, sobra com o Juan Tavares, ajeita na perna canhota, gingou de um lado de outro, bota na frente, lá na linha de fundo, Alexandre chegou bem no lance, pintou cruzamento, rasteiro, sai o goleiro. Cruzamento rasteirinho, fraquinho, Gabriel Mesquita se estica, faz a defesa e bota a ordem na casa do Bugrão, Lupe. Na tentativa do Alexandro pelo lado esquerdo, ele foi até o limite, até a linha de fundo, fez o cruzamento. Gabriel Mesquita foi pro solo, fez a defesa 0-0 aqui em Limeira. Detalhe que se tá quente pra gente, imagina pro rapaz que tá vestido de leão aqui do meu lado. Olha, ali deve estar e a leoa, fervendo. Né? E a leoa também, né? Aliás, um tava penteando a juba do outro, uma cena linda. Gabi Castro, e o jogo? O jogo segue o mesmo panorama, Guarani com todas as dificuldades para sair jogando, perdeu a bola novamente e a Inter gostando da partida. Vem Inter mais uma vez aí com o Albano, dá um tapa na bola, lado esquerdo, recebeu o Leukovic, pintou o cruzamento, rasteiro por baixo, quem faz o corte era o Rafael. Chega, é Natan, na verdade, tava ali de zagueiro, pico da pequena área para fazer o corte, jogou para fora, arremesso para Inter, já cobrado do peito, Leukovic recebe de volta, faz sustento, o cruzamento explodiu em cima do Lucas Justo, bola para fora, arremesso manual, é outro para Inter, aqui do lado esquerdo, arremesso manual que favorece a equipe do Leão. 33 minutos é o primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Vai para a cobrança do arremesso, já cobrado ali, quem fica com ela vai na linha de fundo, Leukovic, tenta o cruzamento, tem desvio, bola para fora, escanteio. Primeiro escanteio do jogo com 33 minutos, viu, Lupe? Muito quente. Estou conversando com o Leão aqui. Tá quente, né? Tá muito quente essa roupa. Não, o Leão fala. Vale a pena ficar aqui e assistir esse grande jogo da Internacional. Escanteio pra Inter. O Leão fala, velho. Acabei Leão falar, tudo bem. Aqui na CBN até o Leão fala. Escanteio que favorece a equipe da Inter, ali pela esquerda, quem chega na bola, Leukovic vai pra cobrança, tá fora do quarto de círculo, continua fora. Ele não mexeu na bola, continua fora. Vai pra cobrança o Leukovic, vem bola pra Grandeira, 34 minutos. Autoriza a dona Mariana. O camisa meia dúzia da Inter vai pra cobrança de perna canhota, vai fazer o levantamento lá na segunda trave, passa por todo mundo de cabeça, ajeitou, Gabriel Mesquita. Foi lá, deu uma testada na bola, o Guimariano, foi o Roberto, foi um dos dois ali, foi o Roberto, deu uma testada na bola ali, quase a Inter chega lá, hein, Lupe? Foi o Roberto, posicionado ali no segundo pau, depois da cobrança de escanteio, Gabriel Mesquita estava atento, fez a defesa. 34,5. Sai jogando mais uma vez o Guarani perigosamente com o Lucas Justen. Joga no campo de ataque, o Eliseu não consegue o domínio. Quem vem por baixo é o Guimariano para fazer o toque. Recupera a Inter, um toque feito ali pelo meio, mas a árbitra pega uma falta em cima do Ibali. É falta que favorece a Inter, bem na linha divisória do gramado. Tem muita pressa também a Inter para jogar, não tá quente pra caramba, né, gente? Tá muito quente aqui no Limeirão. Tem mensagem aí, meu caro Fábio Scheibe? Manda aí. Abraçando o amigo Juliano Andreotti, tá no YouTube, assim como o Emerson Santana, Marcelo Viana e a Maria Clara Miguel. Também a gente tem mensagem de WhatsApp. Põe aí, pastor. Boa tarde, meus amigos da Rádio CBN. Derivaldo Souza, aqui hoje na bairro Nova Campinas, fazendo jardim ligado na CBN, hein? É isso aí. Bom jogo a todos, bom trabalho e excelente final de dia. Um abraço. 35 passados deste primeiro tempo, vem Bugrão pro câmera ataque, o Albano se estica para fazer a roubada, pede a falta, a bola vai para fora, a árbitra dá só o arremesso manual, favorece a equipe do Bugrão, já cobrado. A torcida pega no pé da árbitra, viu, Lupe? Muito, mas muito mesmo. Mas assim, por enquanto, é porque
são lances polêmicos, mas eu achei também que não foi nada. Naquele lance que você citou que poderia ter sido falta em cima do Caio Melo, também achei que não foi nada. É porque a Inter joga em casa, tá fazendo a primeira partida, a torcida tá querendo aí uma vitória contra o Guarani hoje, né, Cabelo? Sem dúvida nenhuma. Girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 36, primeiro tempo, Série A1, Campeonato Paulista, placar da CBN tá assim, ó. Inter de Limeira. Tá 0 pro Leão. Guarani. Também 0 para a equipe do Bugrão. Fábio Scheibe. Central da Bola. Pela Série A2 do Paulistão, o Santo André vai empatando com o Primavera de Indaiatuba 0-0, 35 minutos do segundo tempo. São Bento e Votuporanguense também 0-0. Daqui a pouquinho, às 6 horas da noite, tem 15 de Piracicaba e Linense, direto do Barão de Serra Negra. Futebol Globo CBN. Cabelá, sabe o que tá faltando pro Guarani? O quê? Ousadia. Porque o Guarani tem mais a posse de... Oi? Chama o Thiaguinho. É, também. É um bom cantor. Mas o Guarani pega a posse de bola e aí ele sai jogando entre os zagueiros. Aí quando chega, principalmente com o Caio Melo e com o Natan, eles olham pra frente, tá todo mundo marcado. E aí o que eles fazem? Eles vão tocando com a perna assim na bola, vai retornando, retorna pro zagueiro e retorna pro Gabriel Mesquita. Pega a bola, olha pra frente e tenta o passe pro Isaac, tenta pro Matheus Regis. Não tem problema errar. Faz parte do jogo, mas o Guarani precisa tentar. Faz um lançamento pro Matheus Regis, vai no 1 contra 1, tenta o drible. O Guarani precisa de algo diferente, tenta uma finalização. A gente já citou aqui várias vezes que a Inter de Limeira, ela tem problema para sair jogando. Faz uma marcação-pressão, uma finalização, um cruzamento na área. O Guarani fica muito com a posse de bola, mas ele agride muito pouco. Falta tá anotada em cima do Matheus Regis, ali pelo lado esquerdo. Torcida pega no pé da árbitra mais uma vez. A falta que favorece a equipe do Bugrão. Tá caído o Matheus Regis, tá sentindo bastante pelo jeito, viu, Lupe? Pegou ali na região das costas do Matheus Regis, né, da região lombar, e ele tá se mexendo todo ali, sentindo fortíssimas dores. Agora até tá se rastejando em campo. Que coisa feia. É o Matheus Regis que tá caído, departamento médico em campo. Preocupação com o atacante do Guarani, Matheus Regis, caído em campo. 38. Reta final de primeira etapa aqui no Limeirão, tá 0-0 o placar do jogo. Oi? Briga. Teve confusão ali. Rafael e o Gui Mariano, 3 contra 3. Eles bateram boca, chegou a turma do Deixa Disso, tá o 13 também, o Eduardo Porto. O clima tá tenso entre os brothers. Gui Mariano e Rafael. Que coisa, hein? Calma, gente. E é desnecessário, né? Porque até que é um jogo tranquilo, não é um jogo muito faltoso, não é um jogo com faltas pesadas. Agora uma chegada um pouquinho mais forte para cima do Matheus Regis, mas é um jogo controlado, é um jogo que o Guarani precisa manter a cabeça no lugar. Tecnicamente o Guarani é melhor do que a Inter de Limeira, mas ele não consegue demonstrar isso. O Matheus Regis no 1 contra 1 está tendo dificuldades. O Rafael Bilu, que é canhoto jogando aqui pela direita, fez apenas uma oportunidade. O Isaac não apareceu até aqui e o Eliseu tem dificuldade ainda encaixotado entre os zagueiros. Então, 39 minutos com apenas 2 finalizações do Guarani é muito pouco. Levando em consideração, claro, que é um início de temporada, início de treinamento, mas precisa de algo mais, precisa um pouquinho mais do drible, da velocidade, mesmo levando em conta o forte calor aqui na cidade de Limeira. Pois é, e o Maurício Souza já coloca os jogadores do Guarani no aquecimento ali, aquecendo aí, tá no finalzinho do primeiro tempo, deve mexer o Guarani no intervalo do jogo, teoricamente deve mexer, que tá ali, tem 3 jogadores, 3 atletas ali, já estão fazendo trabalho de aquecimento. 39 minutos e 50, tudo certo com ele, Lupe? Tudo certo com o Matheus Regis, está no campo de novo. Vem bola pro campo de ataque, o lançamento é feito lá, de graça, recebeu o Matheus Regis, bateu cruzado, pega o goleiro. Estica-se todo ali, o André Luiz faz a defesa, Matheus Regis pegou mal na bola, né, Lupe? Pegou mal e não era a melhor opção. A bola veio quicando dentro da área, lado esquerdo, ele bateu cruzado, fraquinho. Se ele espera o Eliseu se posicionar dentro da área, acredito que seria a melhor opção pro atacante do Guarani. 40 minutos de bola rolando o primeiro tempo, dá 0-0 o placar do jogo. Bola subiu, desceu, toca na bola. O Leokovic ali junto com o Lucas Justen, briga pela bola. A árbitro da falta do Lucas Justen em cima do Leokovic. É falta para Inter, que pode levar perigo ali pro Gabriel Mesquita. O Lucas Justen, Lupe, você tá do outro lado, não sei se você reparou, ele esperou a saída da bola
O Leukovic dá um toquinho de cabeça, evita aí, depois ele comete a falta pra não tomar o drible da vaca, rapaz. E a minha dúvida, Cabela, eu não sei se ela marcou a falta ali no corpo, no empurrão do Justen, ou o toque de mão quando ele caiu, alegando, ou já imaginando a marcação da falta pro Guarani. A falta é para Inter de Limeira, lado esquerdo, falta perigosa, a zagueirada toda do Leão tá dentro da área do Guarani. Se ela marcou o toque de mão, lambança em dose dupla do Lucas Justen. É falta para Inter de Limeira aqui no lado esquerdo. Quem chega na cobrança é o Juan Tavares e perto da canhota faz o levantamento lá na segunda trave. A bola tá viva ali pelo meio, fica todo mundo pedindo um pênalti. Todo mundo pedindo um pênalti. Teria sido seguro o Gui Mariano lá no meio da área, hein? É o Roberto, na verdade, teria sido seguro lá no meio da área. Trabalha a bola, a equipe da Inter, vem pro câmera ataque, o lançamento é feito na segunda trave. Sobe Lucas Justen de cabeça, escora, ela vem no bico da grande área para fazer o domínio ali. Quem briga pela bola é o Natan, o Bilu cai, recupera a Inter, vem Leukovic, finta bonita, invadiu uma área, preparou a batida, tem desfio, ela vai para fora em escanteio. É pra Inter, é lá pela direita, chega, pega o Leão pra cima do Bugrão, Lupi. Na vacilada do Rafael Bilu. Foi tentar sair jogando, perdeu a bola. O Leukovic acabou recebendo o passe pela esquerda, bateu cruzado, teve um desvio, se perdeu pela linha de fundo. Tem escanteio a equipe da Inter de Limeira pelo lado direito. É o Albano que tá por ali, mas antes o jogo tá parado, porque tem um da Inter caído dentro da área. Me parece que é o Leukovic que tá caído ali, vai se levantando. O jogador da equipe da Inter. A árbitra, a dona Mariana Nanini Batalha, fica aguardando. Eu achei estranho o lance lá no meio da área, viu, Gabi? Achei também, não sei se foi um agarra-agarra dos dois lados, mas de fato houve. E Leukovic, bom jogador. Escanteio cobrado, levantamento fechado, sobe Eliseu de cabeça da primeira trave para fazer o desvio, a bola volta com o Albano lá pelo lado direito, ele devolve a bola na ponta direita ali com o Albuquerque, cruzamento na área, de cabeça Titi, tira de lá, ela voltou, o Albano pegou de primeira, bateu na zaga do Guarani, ela volta pela intermediária, sobra de bola com o Ibali, ele já faz o lançamento, joga a bola para a grande área, a zaga do Guarani cortou errado, quem sobe de cabeça é o Rafael para consertar, sobra de bola pela intermediária, vem ali o Isaac brigando por ela, o Ibali toca de cabeça, a árbitra para o jogo, pega uma falta, é falta para Inter ali pela meia esquerda. É falta para Inter de novo, o Leão vai chegando para cima do Guarani, Lupe. E a falta foi em cima do Ibali, na intermediária de ataque, um pouquinho mais ali pelo lado esquerdo. E o jogador da Inter dá pistas e mostras que vai mandar essa bola para dentro da área. Mais uma vez vem bola aérea na área do Guarani, muita atenção do goleiro Gabriel Mesquita, é o Leukovic que vem para a cobrança. Finalzinho do primeiro tempo, pior momento do Guarani na partida, não consegue passar do meio campo. Apita a árbitra, é falta para a equipe da Inter, na bola, Juan Tavares, perna canhota, jogou lá na fúria. Literalmente foi lá na fúria, torcida organizada do Guarani, girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Vamos chegando a 44 minutos e bola rolando. Primeiro tempo de jogo aqui, Major Levi Sobrinho, o Limeirão, placar CBN tá assim, ó. Inter de Limeira 0. Guarani também 0 para o Bugrão, Fábio Scheibe. Central da bola. Logo após Inter de Limeira e Guarani, tem Palmeiras e Noroeste, Noroeste e Palmeiras direto de Bauru, com narração CBN de Rodrigo Bitar. Futebol Globo CBN. Toca a bola recuando ali o Guarani, vem Gabriel Mesquita, o goleiro da perna direita para o lançamento. O lançamento é feito forte aqui pela lateral do campo. Quem sabe de cabeça é o Juan Tavares, faz o corte de cabeça, ele toca na bola. Alexandre tenta a finta, perde a bola. Bilu recupera para a equipe do Bugre. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tem Bugrão pro ataque, Matheus Regis puxou na diagonal, preparou, bateu longe do gol. Foi quase lá no escanteio, Lupe. O Matheus Regis parece que é o mesmo do ano passado, quando vestia a camisa da rival do Guarani, a Ponte Preta. Finalização péssima, pegou na orelha da bola, ela passou longe da meta defendida pelo André Luiz. Sobe a placa, mais 5 nesse primeiro tempo. Vamos a 50 nesta reta final de primeira etapa aqui no Moisés. No Moisés é ótimo, né? Você falou Ponte Preta, já pensei Moisés, é Major Levi Sobrinho. Nada a ver com Moisés, hein? Major Levi Sobrinho tá 0-0, reta final de primeira etapa aqui no Limeirão.
Aí bateu no tiro de meta lá o André Luiz. Perna direita, ele espaça a bola para o campo de ataque. Lançamento foi feito. Quem vai subindo de cabeça, subiu ali o Lucas Justen. O Lelkovic levou a melhor. Alexandre não dominou. A sobra de bola com o Bilu. Ele domina, briga pela bola. Alexandre, mais uma vez o Juan Tavares. Drible da vaca para cima do Rafael. Bota na frente. Lançamento foi feito. Fez Natan na dividida. Levou a melhor Juan Tavares. Pintou cruzamento. Titi por baixo. Faz o corte e joga para fora e escanteio para Inter. Lupe. Foi levando vantagem em todos os lances. O Juan Tavares, camisa número 26 da Inter de Limeira, pelo lado esquerdo do campo. Na hora que estava se aproximando da linha de fundo, o Titi acabou fazendo desarme. Ganha escanteio a Inter de Limeira, mais um pro Leão. Terceiro escanteio do jogo, terceiro para Inter. Lelkovic está na cobrança de perto da canhota, vai para a bola, pintou levantamento, segunda trave de cabeça, tá viva a bola lá pelo meio, vai para fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Você se lembra quando estava caído na tanque, o jogo ficou paralisado, que eu falei que o Felipe Conceição chamou aqui o lado esquerdo para bater um papo, e depois daquele momento só dá Inter aqui. Pelo lado esquerdo, muito superior à equipe do Guarani, principalmente com a dupla, o Lelkovic e também com o Juan Tavares. Está dando muito certo essa dobra de laterais, os dois são laterais, está dando muito certo. É algo que o Maurício Souza vai ter que corrigir, vai ter que ter mais velocidade. O Rafael Bilu recuou para tentar ajudar o sistema defensivo. Trabalha a bola ali pela intermediária, a equipe do Guarani veio por baixo o Ibali para fazer o corte, recebe, toca na bola com falta, é falta que favorece a equipe do Guarani. O Natan tem pressa, o Alexandre ali catimba, chega o Rafael, faz a cobrança lá com o Titi, já encontra o Emerson, aberto lá na lateral esquerda, breca, Albano encosta na marcação, ele toca no Caio Melo, devolve mais atrás com o Thiago na marcação e a bola recuada lá com o Gabriel Mesquita, pois não. O pessoal da Inter vai ter que conversar com o Ibali, porque ele já tem amarelo e toda a falta que ele faz ele reclama, segura a bola, e a Mariana Nani Batalha tá perdendo a paciência com o camisa 8 da equipe da Inter. E com certeza ela não entende o que ele fala, aí fica pior ainda a situação, né? Lançamento feito lá pra fora. Não saiu não, agora saiu. Não tinha saído ainda, agora saiu o Eduardo Porto, foi lá, botou a bola pra fora. Arremesso manual pra equipe do Guarani do campo de ataque. 47 minutos e 50, reta final de primeira etapa, vamos a 50. Bola tocada ali pela intermediária, Natan chega no campo de ataque pra fazer o domínio na perna direita, inverte a jogada, Bilu recebeu bonito, dominou, colocou no gramado, rola a bola pela intermediária, buscou de um lado, vem na diagonal, marcação encosta, ele faz a finta, puxa ali à frente da grande área, o Ibali chegou por baixo, é falta. É falta, o Ibali, todo mundo conversa ali com a árbitra, já faz a pressão, como o Lupe acabou de dizer, ele já tem amarelo, se for pintar outro amarelo, ele tá fora, hein, Lupe? Ela chama o Ibali e faz o sinal de acabou. Foi a última, mas se ele não tivesse cartão, Cabela, ele ia tomar um cartão agora nessa jogada, porque o Bilu deixa o Ibali na saudade, dá um toque na bola e o camisa número 8 só atinge as pernas do atacante do Guarani. Falta na intermediária, falta perigosa a favor do Bugre. Finalzinho do primeiro tempo, na bola parada, o Guarani tenta abrir o placar. O Gui Mariano vai lá, conversa com o Ibali, o Isaac catimba na orelha do Ibali, todo mundo conversa com o Ibali. Será que ele tá entendendo alguma coisa? Mas a linguagem do futebol é universal, Cabela. Agora, essa compensação, ela não pode acontecer, tá? É um jogador que deveria ter sido expulso. Ele já tem cartão amarelo. Se ele der um carrinho, se ele acertou o jogador do Guarani no campo de ataque, é lance para cartão. Seria o segundo, teria que ser expulso. Então, prejudica o Guarani na partida. Já passamos de 49. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Limeirão. Ali a falta vai ser cobrada frontal. A meta do André Luiz está longe, mas tem ali na cobrança da falta. Tem o Emerson, tá ali conversando. O outro é o Caio Melo, que tá baixado ali, ô Lupe, é isso? É o Caio Melo, isso. Caio Melo e opa, tem um cartão amarelo ali. Não sei para quem foi por enquanto, mas é o Caio Melo e o Emerson que estão na cobrança. 11. Alexandre tá amarelado. Mais um amarelo no jogo. O Roberto tá reclamando bastante. A gente já confirma, mas o zagueiro da Inter tava ali perto. É falta para o Bugrão, é falta para o Guarani. Ali na cobrança o Caio Melo e o Emerson. Dois jogadores que ficam ali na cobrança da falta, autoriza a árbitra. Vai para a cobrança da falta mais uma vez a equipe do Bugrão. Vai na batida o Emerson de perna canhota, o Caio Melo de perna direita. André Luiz está preocupado. É o último lance da primeira etapa. Caio Melo na bola, bateu, explodiu na barreira. Nossa. A nocaute. Quem foi a nocaute ali, Lupe? O Marlon, camisa 15. Pelo barulho, meu Deus, essa deve estar um na cabeça dele, porque foi a nocaute. Esse barulho eu falava você, hein? O Ibali tá ali fazendo a sua oração no término do primeiro tempo.
Todo mundo vai conversar com a árbitra lá, tá lá o Matheus Regis, tá lá o Roberto também, o Ibali chega ali também para conversar com ela. Tem o Gui Mariano próximo, tem o Eduardo Porto, tá todo mundo em volta da árbitra ali, viu, Lupe? Todo mundo da Inter de Limeira, né? Todo mundo reclama ali, conversa com ela, mas é porque o Marlon também caiu e ficou. E o pessoal foi reclamar com a árbitra, com a Mariana, esqueceram o Marlon caído ali. Fim de primeiro tempo, muita reclamação dos jogadores da Inter. Acho que tá tudo bem com o Marlon, já tá de pé. Olha, eu não sei se foi impressão minha ou não, mas ela meteu a mão no peito do Alexandre ali, ele empurrou ele de lado, viu? Eu tive essa impressão. Aqui, final de primeira etapa, aqui no Limeirão. 0 para Inter, 0 também para a equipe do Guarani. Vem aí, central da bola, com ele, Fábio Scheibe. Futebol do CBN. Valeu, Carlos Cabela, 4 horas e 52 minutos, intervalo de jogo no Major Levi Sobrinho, em Limeira. Tudo como começou, 0 para a Inter, 0 para o Guarani, segunda rodada do Paulistão. A saída dos jogadores a gente sabe que ninguém pode falar, né, Lupi? Mas algum destaque aí desse primeiro tempo? Nem no começo, nem no intervalo e nem no final do jogo. O protocolo da Federação Paulista de Futebol, destaque fica por conta dos aplausos do torcedor do Guarani para a equipe no primeiro tempo e dos aplausos também do torcedor da Inter para esse primeiro tempo, por enquanto sem gols, aqui no estádio Major Levi Sobrinho, na cidade de Limeira, conhecido como Limeirão. Scheibe. É isso aí, Antônio Lupi. Agora você ajuda seu amigo o Leão aí, pega uma aguinha pra ele nesse calor aí, deve estar sofrendo, hein, Lupi? Vai pegar uma aguinha pro Leão e pra Leoa também, cara. Ah, Leoa. A Leoa é filha do Leão, não sei se você sabe, Fábio Scheibe, mas essa informação eu acabei apurando aqui no fundo do gramado. O Leão, ele tem a filhinha que é a Leoa. Bonitinho. E durante o primeiro tempo, ele arrumava a juba da Leoa, uma cena maravilhosa, mas muito calor ali pro Leão e pra Leoa, os mascotes da Inter de Limeira. Scheibe. Esse Antônio Lupe que vai tirar uma foto com o Leão, vai postar nas suas redes sociais, a gente confere daqui a pouco. Gabi Castro, tudo como começou, o Guarani tentando. Fala bem baixinho aqui pra você, viu, Gabi? Teve sorte, um gol legal da Inter que o VAR, não sei porquê, anulou, mas era pra ser gol legal, viu, Gabi? Então, eu confio em você, Fábio Scheibe, porque aqui no primeiro momento eu achei de fato que estava em posição irregular o Alexandro, mas se você diz que estava em posição legal, é um erro que o Guarani ele consegue se beneficiar. Fabião, 0-0 no placar, porque o Guarani ele não conseguiu sair jogando, ele teve muitos problemas na criação de jogada e aí tudo fica mais difícil, né? Quando essa posse de bola fica muito entre os zagueiros, ela não chega com qualidade pro meio e consequentemente os atacantes morreram de fome, né? O Eliseu não teve uma finalização, Rafael Bilu teve uma finalização que foi muito mal e o Matheus Regis 2 também muito ruim. Então é muito pouco, tá? 50 minutos, contando 5 de acréscimos, 3 finalizações do Guarani. Mario Souza vai ter que corrigir pro primeiro tempo. Eu tô levando em consideração que é início de ano, início de competição, tem a questão do entrosamento, calor muito forte aqui na cidade de Limeira, mas de fato eu não gostei do Guarani, mesmo levando tudo isso em consideração. Falta ousadia, falta aquele algo a mais, sabe? Vou tentar, vou pra cima, vou no drible, vou no 1-2, e isso a gente não viu nos primeiros 50 minutos aqui na cidade de Limeira. Valeu, Gabi Castro. Só para explicar aqui pro ouvinte CBN, a situação do lance de gol que eu tô batendo na tecla aqui foi contra o Guarani, mas a gente tem que ser imparcial neste momento. Foram 2 lances, na verdade, né? O primeiro, de fato, o jogador que marca o gol estava impedido quando a bola sai do meio campo, o volante acaba passando para outro jogador, que depois desse novo jogador cria um fato novo, cria um novo lance. Nessa sequência de lance ele já não está mais impedido e que acaba tocando, saindo na frente do goleiro, que acaba marcando o gol, mas o VAR entendeu como sendo a mesma jogada ou não sendo um novo lance e acabou então não validando o gol, mas o Guarani não tem nada a ver com isso, segue 0-0 no Limeirão.
A gente acompanha daqui a pouco o segundo tempo dessa partida, lembrando que o Guarani venceu na primeira rodada e agora tentando mais 3 pontos que seriam fundamentais aí neste começo de trajetória do Bugre no Paulistão. Um rápido break, daqui a pouco a gente volta com mais detalhes, mais informações. Gabi Castro vai analisar essa primeira etapa, falar o que o Maurício Souza pode fazer para a segunda etapa, para o Guarani e para a Inter de Limeira também, com o Felipe Conceição poderem vencer essa partida. 4h56, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. 4h58, intervalo de jogo em Limeira, segue Inter 0, Guarani também 0, esse jogo que abre a segunda rodada do Paulistão, segunda rodada que daqui a pouquinho, às 6h30 da noite, lá em Bauru, direto do Alfredo Castilho, tem Noroeste e Palmeiras, você confere aqui na CBN, narração de Rodrigo Bittar, depois do jogo do Bugre, você fica ligado para Noroeste e Palmeiras. Ainda hoje às 8h30 lá no Canindé, despedida do Canindé, hein? Última partida do tradicional estádio, vai passar por reforma. Previsão de 3 anos para ficar pronta a nova arena. Portuguesa e Novo Horizontino fazem esse duelo de despedida do Canindé. A segunda rodada que continua amanhã com Mirassol e Água Santa, São Bernardo e Bragantino, Corinthians e Velo Clube, direto da Neoquímica Arena, narração também, CBN transmite essa partida para você, 8h30 da noite também com cobertura CBN, tem Ponte Preta e Santos no Moisés Lucarelli, e a segunda rodada se encerra na segunda-feira com Botafogo e São Paulo, direto de Ribeirão Preto. Passando pelos resultados da Série A2, finalizado lá em Santo André, o Primavera empatou com o Santo André 0-0, intervalo de jogo para São Bento e Votuporanguense, e daqui a pouquinho às 6h da noite o 15 recebe o Linense lá em Piracicaba, então 15 e Linense. Série A3, 2 jogos já terminados, União São João empatou com União Suzano 1-1, o Rio Branco e Americana bateu o São Bernardo por 3-1, finalzinho de jogo para Rio Preto 3, Catanduva 0, e intervalo lá em Itapirense 1, Monte Azul também 1, tá começando agora Lemense Comercial de Ribeirão Preto. Gabi Castro, dos novos jogadores que a gente pôde acompanhar aí, de muitas contratações, né? No momento que a gente acompanha uma confusão na arquibancada do Bugre, é isso mesmo, Gabi? De fato, Fábio Scheibe, torcida organizada do Guarani posicionada, uma confusão e a polícia militar afastando ali. Por enquanto me parece controlado, tem um ou outro torcedor que está mais exaltado, mas de fato a polícia militar já chegou por ali e afastando esses torcedores que estão mais exaltados. Me pareceu uma confusão ali entre eles e a polícia militar chegou para poder apartar a possível briga.
Entra ano, sai ano, nada muda no futebol brasileiro, infelizmente, é um retrato do futebol brasileiro, briga entre a própria torcida, né? Deve ter muito a ver também com a insatisfação do ano passado também, o Guarani com jogadores não tão renomados nesse ano também, a torcida tá na bronca, mas tem que manter a tranquilidade aí, os nervos à flor da pele neste momento de muito conturbado pro Guarani, né? Caindo pra uma Série C novamente. E falando nisso, Gabi, de caras novas, de momento novo pro Guarani, o que você está achando dos novos reforços, das estreias, principalmente do lateral Justin, né, também, e do Bilu à frente aí, né, do Guarani, que esperar que pra segunda etapa do Maurício Souza com esses jogadores recém-contratados? Ambos com muitas dificuldades, mas são diferentes os problemas de cada um. O Lucas, lateral direito, ele está recebendo ali, a saída de bola tem acontecido pelo lado direito do sistema defensivo do Guarani. Ele está sendo muito acionado e aí ele muitas vezes não tem para quem tocar essa bola. E acho que há uma determinação do Maurício Souza para não dar esse chutão. E o Guarani, ele tá tentando sair jogando, tem muitos problemas. E muitas vezes não tem ninguém muito próximo dele. E aí ele precisa recuar ou pro Gabriel Mesquita ou pro Rafael, que é o zagueiro que tá aqui pelo lado direito. Então, de fato, ele tem tido problemas no primeiro tempo. Já o problema do Rafael Bilu é que foi muito pouco acionado. O Guarani atacou muito pouco neste primeiro tempo. Ele teve até mais posse de bola, principalmente até os 30 minutos. Mas essa posse de bola, ela foi inofensiva. Ela ficou muito no seu sistema defensivo. E aí o Eliseu foi pouco acionado, o próprio Rafael Bilu foi pouco acionado. E aí, como a Inter de Limeira começou a atacar pelo lado esquerdo e ele está jogando pelo lado direito de ataque do Guarani, ele precisou retornar. E aí ele começou a virar um marcador de lateral. E aí fica muito difícil para o atacante. A gente sabe que no futebol atual eles têm esta preocupação, precisa retornar para fazer esta marcação, mas aí falta perna também, né? Além de ser início de temporada, muito calor aqui na cidade de Limeira, acima dos 30 graus, sol muito forte aqui na cidade. Então, de fato, o Rafael Bilu foi pouco acionado ofensivamente e, para piorar, no final do primeiro tempo, ou na segunda metade do primeiro tempo, ele precisou fazer esta marcação. Então, é o que o Maurício Souza vai ter que corrigir. O Lucas, ele vai ter que, em algum momento, esticar essa posse de bola. Não dá para toda hora o Guarani querer sair jogando de pé em pé. Eu acho até interessante esse estilo de jogo, mas ele acontece, Fábio Chaib, muitas vezes, por quê? Para você atrair o seu adversário. Aí tudo bem, você fica tocando a bola, em algum momento o adversário, ele adianta a marcação, abre um espaço no sistema defensivo e aí você estica a bola, você ataca o espaço. Diante da movimentação, você consegue fazer esta criação. Não foi o que aconteceu. O Guarani ficou tocando a bola com os seus zagueiros, muitas vezes com o seu volante, mas a Inter de Limeira, o seu sistema defensivo, ele permaneceu com a sua linha de 5. Em nenhum momento o Guarani conseguiu abrir um espaço, o Guarani não teve uma chance clara. As finalizações do Guarani, todas de fora da área, todas com uma certa distância, e só uma do Matheus Regis que o goleiro André Luiz fez a defesa. De resto, chutes para longe. Então, se o Maurício Souza quiser continuar com esse sistema de jogo, sair jogando, ele vai precisar com que o seu meio-campo, principalmente o Isaac, recue, os atacantes recuem, e aí você ataca em bloco, aí você vai tocando a bola com todo mundo, com o seu meio-campo, com o seu ataque. Aí tudo bem, da maneira como tá agora, não tá legal, porque é um meio-campo estático, o Isaac do meio campo para frente, os seus dois volantes têm dificuldade no passe e fica tocando entre os zagueiros. Então o Guarani, que teve muitas dificuldades no setor de criação, com poucas finalizações, se quiser sair com a vitória aqui de Limeira, vai ter que fazer diferente, até porque a Inter de Limeira, no final do primeiro tempo, foi melhor, atacou muito pelo lado esquerdo, perigosa, e certamente o Felipe Conceição vai soltar um pouquinho mais a equipe na etapa final. E ainda no Ô, Chaib. Oi, pois não, Lupe. Opa, desculpa o susto. Não, só para confirmar que o cartão amarelo, aquele último do primeiro tempo, foi pro Alexandro. Conversei com o quarto árbitro, ele falou 11 da Inter. Alguma movimentação por aí, Lupe? Você tá vendo alguma possível substituição? O Guarani já voltou a campo? Movimentação? Tem uma na Inter. Vai ter uma troca no Guarani, deixa eu ver. 9, 19. 10, 3...
mas o Guarani é o mesmo. 19 na Inter é o Bernardo, jogou no Guarani, aquele que foi formado na base do Coritiba, volante, grandalhão. Bernardo vem aí na Inter, já eu confirmo quem sai. Valeu, Antônio Lupi. Antes de passar para o Cabelo em definitivo para narrar essa segunda etapa de Inter de Limeira e Guarani, eu pergunto aqui, muitos torcedores ainda no clima da Copinha estão esperando boa atuação do João Marcelo. Será que caberia uma oportunidade para ele na segunda etapa, Gabi? Sem sombra de dúvidas que cabe, aproveitar que o garoto tá com moral, tá com ritmo de jogo, fez uma boa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu sou muito favorável a colocar essa molecada assim, não para resolver, esperança de gols, a pressão ela acontece, ela é do futebol, mas tem que dar oportunidade, tem que ser aqui contra a Inter de Limeira, tem que ser na próxima rodada, tem que colocar sim essa molecada, fazer essa mescla dos jovens que se destacaram na Copa São Paulo de Futebol Júnior com esses atletas que são mais experientes. Eu quero ver a molecada em campo, sim. É isso que a gente espera também, o torcedor bugrino espera. Pois não, Lupi? Ibali fica no vestiário, Bernardo 19, a única mudança no intervalo. Ibali que estava pendurado, tinha tomado cartão também na primeira etapa, então fica no intervalo. Então eu passo para Carlos Cabela, que vai trazer as emoções da segunda etapa de Inter de Limeira e Guarani. É com você, Cabela. Tudo pronto, bora no centro do gramado para começar o segundo tempo aqui no Major Levi Sobrinho em Limeira do Limeirão. O sol tá a pique, hein? Meu Deus do céu, apita a árbitra. Bola tá rolando aqui no futebol da CBN. Inter vem no campo de ataque, o impedimento tá marcado no ataque ali com 10 segundos. O impedimento já foi anotado ali pela dona Neuza Inês Bach. Acho que foi o impedimento mais rápido do futebol, viu, Lupe? Nunca vi tão rápido. E se o Leandro trabalhou demais no primeiro tempo, a Neuza já viu que vai trabalhar bastante no segundo. Pois é. Bola tocada para fora, arremesso manual para o Guarani ali pela esquerda. Vai se ajeitando para fazer a cobrança do manual a equipe do Bugre, ali com o Emerson, recua com o Titi, coloca no gramado o Albano, faz a pressão, bola recuada lá com o Gabriel Mesquita. Ele tenta a devolução aqui pela esquerda com o Emerson, se enrosca com a bola ali, consegue fazer o domínio, tenta sair jogando, tem o corte no meio do caminho feito pelo Bernardo, a bola foi para fora, o arremesso manual mais uma vez para a equipe do Bugrão, lado esquerdo o Emerson vai se ajeitando ali para fazer a cobrança. Conversa alguma coisa ali com o técnico Felipe Conceição da Inter, dá um sorrisinho ali, vai pro arremesso. Arremesso manual cobrado, o Eliseu tenta fazer o domínio, tem marcação pra cima dele, quem chega é o Bernardo, dá um toque do lado, trabalha com o Marlon, devolve, Bernardo no peito, tenta o passe, Titi furou, bola voltou, Caio Melo, toca na bola, Eliseu, sobra de bola com camisa número 9, que vem consertar as coisas aqui no sistema defensivo. A bola já chega lá do outro lado que chega era o Bilu. Caiu. Recebe falta, jogo tá parado e a falta anotada para a equipe do Guarani lá pela direita. E toda a falta anotada para o Guarani, a torcida chia, uma barbaridade, hein, Lupe? Chia bastante, jogador chia, dessa vez foi o 26, o Juan Tavares, que fez a falta. Ele jogou a bola no chão com tanta força e a Mariana falou: ei, calma. Vem Guarani no campo de ataque, Matheus Regis. Demorou para dominar. O Eduardo Porto chegou por baixo, joga para fora, arremessa para o Bugre. Aqui pela esquerda o Emerson vai se ajeitando para fazer a cobrança. Com as mãos ali o meia dúzia do Guarani. Ele busca alguém pro passe, ninguém se apresenta ali. Lá no meio da área tem o Eliseu, ele prefere mais atrás. Começa de novo com o zagueirão Titi, que faz o domínio, recua mais um pouquinho. Ali com o Rafael, que encontra lá pela direita o Lucas Justen. Dá um tapa na bola, Isaac recebe, domina, livra-se da marcação e devolve lá pelo lado direito. Vai trabalhando o Guarani, vai chegando no campo de ataque. Com Bilu, devolve Isaac no meio da área, foi se infiltrando ali entre os zagueiros, chega por baixo Gui Mariano para fazer o corte, a bola para fora, arremesso manual para a equipe do Bugre, lá do lado direito, vai se ajeitando o Bugre, tem arremesso manual, comecinho de segundo tempo, 2 minutos e 40, tá 0-0, placar é do primeiro tempo ainda, vem pro campo de ataque, lançamento foi feito, André Luiz, lá em cima para botar ordem na casa da Inter de Limeira, sem perigo nenhum ali pro goleirão, hein, Lupe? Sem nenhum tipo de problema, cruzamento do Bilu, buscava o Matheus Regis, lá do outro lado. Saiu tranquilo André Luiz, goleiro da Inter de Limeira, e fez a defesa. Aí o goleiro da Inter faz o lançamento para o Felipe Albuquerque.
E ele vai olhar pra quem passar, esquece da bola, a bola sai, e ainda ele reclama, viu, o Gabi? Tão tranquilo que a bola acabou saindo, a linha lateral, posse de bola para a equipe do Guarani. Uma postura do Guarani parecida com o início de primeiro tempo, com mais posse de bola e no campo de ataque. Isso é interessante. Vai trabalhando mais uma vez o Bilu, vai programando o pé de falta, a árbitra diz que não foi nada, segue o jogo, recuperação de bola para a equipe da Inter. Tenta o lançamento, era para o Alexandre lá no meio, entre os zagueiros. O lançamento era feito ali pelo Juan Tavares, devolve Bernardo, fica com ela, domina, perto da direita. Ele vai buscando alguém pro passe, ninguém se apresenta, ele joga mais atrás para começar tudo de novo ali. Quem começa tudo de novo é o Marlon, devolve, lado esquerdo, se ajeitou por ali para ficar com ela o Alexandre, perto da direita, pintou o cruzamento na grande área, passa por todo mundo. Lançamento muito forte, a bola vai para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. Eu falava, o sol tá a pique aqui, né? E os refletores acesos. Nesse momento, os refletores já acesos aqui no Limeirão. É para clarear um pouquinho mais a nossa estrela Antônio Lupe, que tá lá no gramado. Que isso, aí você faz eu chorar por dentro. Parar com isso, hein? Olha lá. Pega o desfibrilador aí que começou a sair tocando a bola na área de novo, Guarani. Arremesso manual cobrado, Felipe Albuquerque já cobra para Inter, dá devolução, Matheus Reis toma, bota o corpo à frente, fica com a bola, lançamento é pro Eliseu, tem marcação para cima dele do Gui Mariano, Eliseu briga pela bola, chega por baixo mais uma vez no carrinho, faz o toque, o Albuquerque na sombra, já toca na bola, faz o passe, tenta sair jogando com o Marlon. Recebe a falta, o jogo tá parado, é pra cartãozinho, é sair pro Natan, viu, Lupe? Essa daí, o Natan, do jeito que ele desceu a madeira, ele já saiu correndo pra não tomar o cartão amarelo. Mas ela vai lá, tanta reclamação e ela aplica o cartão amarelo. Demorou uma eternidade para mostrar o amarelo para o Natan. Camisa número 5, primeiro amarelo para o Guarani. A Neuza Inês Bach cochichou assim no microfone, assim, ó. Amarelo. Amarelo. Essa eu ia falar que foi no grito, mas acho que pode ter sido sim na conversinha de canto ali, viu, Cabela, da auxiliar, porque de fato agora precisou, né, fazer a falta. Camisa 5 da equipe do Guarani saía muito rápido a Inter de Limeira pelo meio campo. Então um jogo lá e cá, né? Guarani começou um pouquinho mais com a posse de bola e a Inter já vai colocar na área do Bugre. É falta que favorece a equipe da Inter de Limeira aqui pela direita, vai para a cobrança da falta. A Inter vai se achegando, bola todo mundo ali na meia-lua da grande área, hein? Bom momento para a equipe da Inter. É falta pro Leão. Todo mundo lá na área. Felipe Albuquerque da cobrança da falta. Aqui pela direita ele vai pra bola, parou, olhou, agora foi, preparou, cruzamento, jogou segunda trave, a bola tá viva ali pelo meio, a sobra no bate, rebate, chega a zaga do Guarani, faz o quarto da primeira, tenta sair jogando, perde a bola, recupera. Mais uma vez é lá pelo lado esquerdo, quem chega na bola por ali era o Roberto, brigava pela bola, a bola foi pra fora, arremesso é manual que favorece a equipe do Guarani. O jogo tá parado, tem dois jogadores caídos. Um tá lá fora, me parece que é o Lucas Justen, e o outro no meio da área, viu, Lupe? Que é o Titi, camisa número 4, o zagueiro do Guarani. O Justen se atrapalhou todo ali com o zagueiro da equipe da Inter, mas agora já tá de pé, tá tudo bem com ele. O Titi tá caído, tá mancando um pouquinho, lembrando que o Titi ficou praticamente 2024 inteiro se recuperando de uma lesão grave no joelho, voltou no jogo passado contra o Botafogo, entrou no decorrer do jogo e agora recebe a oportunidade como titular na zaga do Bugre. Falta já cobrada, sai jogando, vem aí o 15 no Guarani, daqui a pouquinho tem troca no Bugrão, vai se ajeitando ali, tenta sair jogando de novo a equipe do Guarani ali, perigosamente, toca a bola, Emerson, ajeita na perna da canhota, espaço para o campo de ataque, lançamento foi feito no meio do caminho, o Caio Melo tocou na bola, jogou para fora. Fala, Gabi. Deve sair quem tem cartão amarelo, né? Acabou de receber o Natan, camisa 5, e é Opa! Vai lá, Lupe. Gabaritou o Gabi. Natan 5 vai embora, 18, 15, Giovani com a 15, que é o Giva, que fez o segundo gol contra o Botafogo, só que agora é Giovani. E é correta, tá, Cabela? Porque de fato a saída de bola do Guarani era um problema. A Inter de Limeira deve atacar mais, e aí você tem um jogador que não tá tão bem na partida e que já tem cartão amarelo, é bom evitar. Então faz a troca, o Giva tá com moral, ou o Giovani agora, né, como tá aqui, a gente respeita, se a assessoria colocou Giovani, a gente chama de Giovani, só faz explicação pro torcedor, porque na primeira rodada foi Giva, e aí entra o Giovani, então, que tá com moral, que marcou o gol, para poder fechar esse espaço no meio campo. Olha a Inter, vem em velocidade pro campo de ataque, lá pelo lado esquerdo, pintou o cruzamento, vem rasteirinho pelo meio da área, chega Caio Melo, para antecipar o cruzamento que vinha lá da esquerda, boa chegada da equipe da Inter, sai jogando a equipe do Bugrão, lá pela direita o Isaac, faz o domínio, toca na bola, Bilu recebe pertinho da lateral do campo, faz o domínio, recua mais uma vez com o Justen, Lucas Justen, faz o toque pelo círculo central do gramado, mais uma vez Giovani, tá bom?
Isso, até o final vai dar certo. Até lá a gente consegue. Vai lá. Tá bom, o Isaac faz o domínio, coloca no gramado, faz a abertura lá pela direita. Mais uma vez o Bilu chegou, recebeu, dominou, devolveu pro Isaac. Tem marcação pra cima dele do Roberto. Chegou bem Roberto pra cima dele pra fazer o quarto, joga a bola pra fora, o arremesso é manual para o Bugrão, mas lá pela direita, Lucas Justen pra fazer o arremesso. Toca a bola com Caio Melo, devolve, mais atrás começa, Rafael vai tocando a bola, a equipe do Bugre no sistema defensivo. 8 minutos e meio deste segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Trabalha mais uma vez o Emerson, fez a finta, escapou do primeiro, passou no segundo, passou pelo terceiro, rolou a bola, Isaac fez serviu lá do lado direito pra Bilu, devolveu, Isaac bateu, mascado, saiu, chegou a zaga do Inter pra fazer o quarto mais uma vez, sentiu, hein? Já levantou o braço porque sentiu, ele deu uma fisgada ali na panturrilha do jogador da Inter ali, Lupe. Acho que é o Marlon, camisa número 15. 15 Marlon, mas por enquanto tá no jogo, vem Guarani. Ele fez o corte, já ficou ali, já levou a mão na panturrilha, já deu sinal pro banco de reserva, já tem jogador que já vai entrar na equipe da Inter. Passamos de 9 minutos de bola rolando deste segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Trabalha mais uma vez a saída de bola, a equipe do Bugre lá pela direita com o Rafael Bilu, que faz de domínio, ajeita a bola, aperta a canhota, encontra o Caio Melo, ali pela meia direita, ele carrega a bola, o Bernardo encosta, ele vai pra tabelinha, recebe de volta, vai na briga pela bola, chega por baixo pra fazer o quarto zaga. Cabela, é chance que o Guarani não pode desperdiçar. É isso que muitas vezes falta o Isaac, né? Fome de gol, tá dentro da área para fazer a finalização. Tem que ter aquela vontade, tem que ter finalizar com força, chute mascado, sabe? Então muitas vezes essa é a crítica ao Isaac. Ele é um bom jogador, tecnicamente ele ajuda, ele dá um passe que deixou o Bilu em uma boa posição, mas quando devolve para ele tá dentro da área, é chute que não pode errar, é momento do jogo que não pode errar. Já é segundo tempo, tá empatando o jogo, era finalização que teria que ter acertado o gol. Então foi mal o Isaac no lance e prejudicou o time. Vem aí os Cabela. 5 e o 9, viu, Lupe? 5 e 9. Flávio, 5 e 9 o Rafael Silva. O Gabi citou, né, esse lance do Isaac, a finalização péssima, né, como destacou aí o Gabi Castro. Mas a gente precisa dar destaque para a jogada do Emerson, né? Pela primeira vez, uma jogada individual, acho que a mais bonita até agora do jogo, que originou esse chute fraco do Isaac. O Marlon tá saindo carregado, hein, Cabela? A fisgada foi grande lá, viu? Fisgada foi grande. 9, Rafael Silva na vaga do 11, Alexandro. 9, Rafael Silva tá dentro, Alexandro com a 11 tá fora. E vai o 5, o Flávio, na vaga do 15, Marlon. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Vamos chegando a 11 minutos de bola rolando deste segundo tempo de jogo. Série A1 Campeonato Paulista. É o segundo tempo do jogo e o placar da CBN tá assim, ó. Inter de Limeira. 0 para o Leão. Guarani. 0 para o Bugrão. Fábio Scheibe. Central da bola. Campeonatos internacionais, o Liverpool bateu o Brentford por 2-0. O Arsenal e Aston Villa empataram por 2-2. E na Itália, no clássico entre Juventus e Milan, deu a Vecchia Senhora 2-0 Juventus contra o Milan. Futebol Globo CBN. A bola chegou lá pro Gabriel Mesquita, que bota a ordem na casa do Bugrão. Na reposição de bola, ele está jogando lá pela direita com o Rafael. Vai pra cima dele o Rafael contra o Rafael Silva. Toca na bola com o Caio Melo. Já está jogando com o Isaac. Devolve no Caio Melo. Ali pela intermediária defensiva da equipe do Bugre. Deu um tapa na bola. Já fez o passe com o Giovani. Ele carrega, busca aqui pro lado esquerdo. Quem chega, Matheus Regis. Encara a marcação. Prepara o cruzamento. Joga a bola pra área. Chega por baixo. Guimariano. Tava lá pra fazer o cortão. Bicão na bola. Tira o perigo da grande área. Ela sobra com o Titi. Mantém Guarani no campo de ataque aqui pela esquerda com o Giovani. Ajeita a bola na perna direita. Fez o passe com o Emerson. Encasta a marcação pra cima dele. Devolve ali pela intermediária. Mais uma vez quem chega na bola pra ficar com ela o Caio Melo, toca no Giovani, ajeita a bola, aperta a direita, faz o lançamento lá do outro lado, lançamento é forte lá na ponta direita, pra chegada mais uma vez do Bilu, encarou a marcação, puxou pelo bico da grande área, chamou pra dançar, carregou, preparou o cruzamento, bateu no zagueiro, foi pra fora. Juan Tavares estava lá pra fazer o corte, jogou pra fora, em escanteio, primeiro do jogo pra equipe do Bugrão, viu, Lupe? Na boa jogada do Rafael Bilu, pelo lado direito, fintou, driblou, ginga do Rafael Bilu, só que o camisa número 26, Juan Tavares, desarmou. Escanteio para o Guarani
É o próprio Bilu que vem pra cobrança. Vai se ajeitando lá o Bilu para fazer a batida. 12 minutos e 40. É o segundo tempo do jogo aqui no Limeirão. 0-0 placar do jogo. Bilu na bola, perto da canhota, levantamento, meio da grande pequena área, subiu o goleiro. O goleiro deu um soco na bola esquisito ali, estranho. Sobe a zaga da Inter, faz o corte, ela sobra com o Giva Ovani, lá pela direita, toca na bola, reta lateral do campo, quem recebe é o Bilu, ajeita na perna da canhota, puxa pelo bico da grande área, vai pra tabelinha, Lucas Justi, chegou, pintou, cruzamento, rasteiro, pega o goleiro. Cai André Luiz para fazer a defesa e botar ordem na casa do Leão, Lupe. Pela primeira vez eu vejo um jogador optar pelo cruzamento, né? Porque a bola pegou por último no jogador da Inter, ia sair pela linha de fundo, só que o Justen fez o cruzamento, só que foi nos braços do André Luiz, goleiro da Inter de Limeira. Recupera a bola, a Inter vem para ataque, lançamento para a grande área, muito forte, passa pelo Rafael Silva, corre para evitar a cedência, faz o toque mais pela meia, trabalhando por ali com o Flávio, no pico da grande área, devolve, lá do lado esquerdo, vai trabalhando a chegada no campo de ataque, a bola rolada na meia-lua, batida mascada, Gabriel Mesquita. Alano, ou melhor, Albano, para fazer a batida ali na meia-lua da grande área, pegou mascado para sorte do Guarani, Lupe. Caiu na perna direita, que não é boa, trouxe para a esquerda, finalizou, tinham 2 jogadores do Guarani no meio do caminho, a bola desviou, ficou fácil nos braços do Gabriel Mesquita, goleiro do Bugre. Ô Gabi, 14 minutos, este segundo tempo, tá 0-0, lá e cá, parece que tá bem aberto o jogo, né? Total aberto, eu ia dizer exatamente isso, e principalmente muito espaço no meio campo, as duas equipes jogando pelas pontas, então fica um bloco lá do lado direito, um bloco aqui do lado esquerdo, e aí fica muito espaço no meio campo. Quem souber aproveitar isso, certamente vai conseguir sair à frente do marcador. Lá e cá, Isaac já teve a oportunidade, Albano teve aqui, o segundo tempo é melhor do que o primeiro. Trabalha a bola na recuperação, a Inter de Limeira vem pro ataque, Albano, rola a bola ali com o Rafael Silva, tenta a devolução aqui com o Albano, ele briga pela bola, o camisa número 9 da Inter, encontrou o aberto lado esquerdo, vem bem a Inter, preparou a batida, Leukovic bateu pra fora do gol! Ele bateu forte, cruzado, a bola passou à frente do Rafael Silva, que tocou na bola, ela foi pela linha de fundo, levantou todo o torcedor da Inter de Limeira aqui, no Limeirão, só tiro de meta, Lupe. Eu fiquei com a sensação que o Leukovic, ele esperou demais para decidir se batia pro gol ou fazia o cruzamento. Só que aí o que ele fez? Fez um chutamento, como diz Gabi Castro. Teve um pequeno desvio ali no Rafael Silva e ela se perdeu pela linha de fundo, tirou tinta do poste esquerdo do goleiro Gabriel Mesquita, para sorte do Bugre, tiro de meta. E foi isso mesmo, a indefinição acabou prejudicando o Leukovic para sorte do Guarani. Ele ficou aquela, finaliza ou cruz. A hora que ele viu o livrinho ali, o camisa 9, decidiu fazer o cruzamento rasteiro, por pouco a Inter não faz o gol. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Trabalha a saída de bola, a equipe do Guarani ali no sistema defensivo, Titi, Caio Melo, Emerson, bola volta ali pelo meio, Caio Melo, toca na bola, o Isaac recebe, vem para o campo de ataque lá pela direita, encontra Rafael Bilu, faz o domínio, puxa pela meia, encontra bem a marcação para cima dele ali, o Juan Tavares fica na cobertura, ele volta com o Justis, devolta mais uma vez ali o Justen, né? Volta mais uma vez pela meia, Bilu toca na bola, devolve lá pela ponta direita, vem para o campo de ataque, a equipe do Guarani vai trocando o passe, vai tocando a bola ali ao redor da grande área, voltou o Caio Melo, deu um tapa nela, devolve lá, Isaac, rola a bola, vem, Justen, Isaac, Caio Melo, Isaac, Justen. Agora a bola inverteu a jogada, lado esquerdo com o Matheus Regis, para fazer o domínio, corre acompanhando ele ali, o Albuquerque, ele devolve a bola pela intermediária, mais uma vez quem fica com ela é o zagueiro Rafael, busca mais uma vez o Lucas Justen, lançamento pro Bilu, aí o Bilu deu uma biluzada lá, bola foi para fora. Ele furou isso, Lupe? A ideia Ele tentou fazer aquela jogadinha, sabe? Deixar a bola passar no meio das pernas para ganhar velocidade. Só que a bola veio muito rápida e o Guarani trocou passes, trocou e tudo isso levou nada ao lugar nenhum. Girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos em 17 minutos e bola rolando o segundo tempo de jogo. Série A1, Campeonato Paulista, a segunda rodada, hein? Pra Inter a estreia, pro Guarani a segunda rodada. O placar da CBN tá assim, ó. Inter de Limeira. 0 para o Leão. Guarani. 0 também para o Bugrão. Chaibe. Central da bola.
Campeonato Carioca em andamento, Botafogo, campeão brasileiro da Libertadores, vai perdendo mais um jogo, vai perdendo para o Sampaio Corrêa por 1-0. Daqui a pouco, às 7 da noite no Maracanã, tem Fluminense e Maricá. Mexe. Vai lá, Lupe. Saiu o Juan Tavares com a 26, entrou 20. O outro Juan, é o Juan Ribeiro. Juan Ribeiro com a 20 está no jogo, o Juan Tavares com a 26 foi embora na Inter. E vai mexer o Guarani também. E vem uma esperança, né? O Lupe vai confirmar agora, mas João Marcelo já está aqui na beira do gramado, 5 gols na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Grande expectativa, né? Para o jovem que começou muito bem este ano, balançando as redes na Copinha. Pois é, troca na equipe do Guarani. Vai lá, viu, Lupe? Número 2. Lucas Justen, para a entrada do Ian, com a camisa número 14. Ian com a 14 vem no jogo também da base, na vaga do Lucas Justen. E a outra troca é o 9. Eliseu tá indo embora, entra 23, João Marcelo, artilheiro do Guarani na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele vai pro jogo com a 23 no Bugre. Muito bem, fala, Gabi. De novo não foi bem o Eliseu, né? Já tinha sido um pouco apagado contra o Botafogo de Ribeirão Preto e hoje foi totalmente anulado pelo Guimariano, camisa 3 da Inter de Limeira. Ficou encaixotado na marcação e é grandalhão, né? A zaga da Inter é muito forte, é muito alta e aí acabou sendo prejudicado, até pelo sistema de jogo também, né? Muito isolado lá na frente. Vamos ver se o João Marcelo tem um pouquinho mais de sorte, mas que o esquema do Guarani mude também, porque se ficar para o João Marcelo ficar brigando com os zagueiros, ele vai ter dificuldade. Trabalha a Inter de Limeira, vem para o câmera ataque com Felipe Albuquerque, tem marcação do Matheus Regis para cima dele. O Albuquerque leva o melhor, toca a bola com o Albano, lado direito de canhotinha, fez o passe do lado, recebe de volta, vai para a tabela, escapa da marcação, ficou de frente para o gol. Aí no gramado, ficou pedindo uma falta. Se ele cair no lance anterior, podia até ter sido falta, mas ali não foi nada, segue o jogo, saída de bola, agora sim falta, que favorece a equipe do Guarani Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Tem mensagem aí, meu caro Fábio Scheibe? Tem mensagem sim, tá um debate aqui no WhatsApp sobre o gol ainda do primeiro tempo anulado pelo Guarani. Segura aí, Scheibe, segura aí que vem Inter pro campo de ataque, lá pela esquerda com o Flávio, carregou, invadiu uma área, tenta a finta, foi programado, pede falta, o árbitro não foi nada, briga por ela, lá pela direita, quem chegou rasgando foi Ian. Toca na bola, vai pra fora, arremesso manual pra equipe da Inter. Vai lá, Fábio, manda aí. Tem uma discussão, um debate aqui sobre o gol anulado da Inter ainda na primeira etapa, muita gente concordando, outros não. Um abraço pro Alessio Pimenta, pro Marco Vinícius, tá lá em João Pessoa, na Paraíba, curtindo a nossa transmissão. E Araçatuba tem também o torcedor bugrino, o Ronaldo Barbosa. Uma falta lá do Juan Ribeiro, fora do lance, em cima do jogador do Guarani, que era o Pilu, que estava por ali. Falta para o Guarani no sistema defensivo. Girando tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Já vamos chegando a 21 minutos de bola rolando deste segundo tempo de jogo aqui em Limeirão, segunda rodada da Série 1 do Campeonato Paulista. O placar da CBN tá assim, ó. Inter de Limeira 0 para o Leão. Guarani 0 também para o Bugrão. Fábio Scheibe. Central da bola. Lá nos Estados Unidos, o primeiro grande clássico brasileiro da temporada, o Atlético... Olha a Inter, invadiu a área, Rafael Silva pintou cruzamento, toque na bola, bola pra fora. Sobe a bandeira, tá dando impedimento no ataque da Inter. O impedimento anotado do Rafael Silva na entrada da grande área ali, porque se não tem o impedimento, o jogador do Guarani meteu a mão na bola na grande área, viu, Lupe? E ela tem que esperar a conclusão da jogada, né? Quando a bola saiu pela linha de fundo, mesmo com o toque no braço, a origem do lance era um jogador em posição irregular, por isso a Neuza acabou paralisando o lance. E o Albano apareceu para o jogo, camisa 10 da Inter de Limeira. É preciso ter este entendimento do sistema defensivo do Guarani. Toda bola agora passa pelo camisa 10 da Inter, tem muita qualidade, colocando toda hora o Rafael Silva na cara do gol, camisa 9, então precisa de uma atenção especial. Trabalha mais uma vez a equipe do Bugre no campo de ataque, lançamento do Emerson para o Matheus Regis aqui na linha de fundo, lado esquerdo, chegou, tem marcação para cima dele, deu uma pedalada, sassaricou de um lado, de outro, trabalhou, buscou espaço, tem marcação para cima dele, ele gira o corpo, escapa bem do lance, tem para cima dele a marcação do Eduardo Porto, cai no gramado, o Regis
fica pedindo uma falta, a árbitro diz que não foi nada, quem chega por ali também, o Giovani, ele chega ali, acaba com a brincadeira, joga a bola pra fora, jogador pro gramado e a árbitra para o jogo e dá só manual, viu, Lupe? E foi só manual mesmo, não foi falta em cima do Matheus Regis e agora caiu ali um da Inter com câimbras. O jogo tá parado. O técnico Maurício Souza conversa com 2 jogadores, entre eles Matheus Sarará, atacante, camisa número 18. Quem tá caído ali é o Eduardo Porto, tá com câimbras, vai se levantando ali, ele olha pro banco de reservas. O técnico Felipe Conceição olha lá pra galera que tá em aquecimento e eu falo o tempo pra você. Vamos chegando a 23 minutos deste segundo tempo. 0-0 o placar do jogo aqui no Major Levi Sobrinho. E arremesso ali, o Felipe Albuquerque tá na cobrança, hein? Toma distância, faz o arremesso, joga em direção ao campo de ataque. Sobe de cabeça o Emerson, escora, Giovani, fica com ela, puxa pela meia, puxou pro lado errado. A sobra de bola é com a Inter, já trabalha. Rafael Silva recebe aqui pela ponta direita, encara a marcação, o Albano passou, ele brecou, fintou, fez a finta para cima do Emerson ali pela meia. Sobra de bola no meio, chega por baixo para fazer o corte. O Ian tava lá, ligadão, Ian, hein? Sobra de bola com o Roberto. Toca na bola mais atrás para trabalhar a equipe da Inter de Limeira na saída de bola para o campo de ataque. Lançamento é feito lá pela ponta canhota. Leukovic, ele recebe a bola lá, rente a linha de fundo, tenta o cruzamento, joga em cima do Ian. Bola para fora, escanteio que favorece a Inter de Limeira. Zaga do Guarani parou pedindo impedimento. Pode parar não, Lupe. E o Ian ficou correndo com o braço em pé pedindo impedimento. E não foi nada, Neuza marcou apenas o escanteio porque a bola pegou justamente por último no Ian, lateral direito, que entrou no lugar do Justen. Escanteio para Inter. Não é só a zaga do Guarani que parou, meio campo também, ataque também, segundo tempo do Guarani caiu muito, o início foi promissor, depois queda livre. Escanteio, quinto no jogo, quarto para Inter, é lá pela ponta canhota, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio, o Albano tá lá na cobrança. Vai fazer o levantamento, a dona Mariana conversa com todo mundo ali no meio da grande área, tá preocupado, a zaga do Guarani, torcedor do Guarani apreensivo, torcedor da Inter agitado, aqui no Limeirão, cruzamento feito, segunda trave, passa por todo mundo, vai pra fora, só tiro de meta, o último toque ali do Eduardo Porto, que volta meio que puxando a perna, tá com câimbras, ali o camisa número 13 da Inter de Limeira. E vai mexer 2 vezes de novo, as 2 últimas da equipe do Bugre, viu, Lupe? É o Matheus Sarará e o 20, o João Vitor, atacante, que trabalhou com o Maurício Souza no Bragantino. Juntos conquistaram o título do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. 10 é o Isaac. O Isaac está indo embora para a entrada do camisa número 20, do João Vitor. E tem também mais uma troca, né? A entrada do Matheus Sarará com a camisa 18 no lugar do Bilu. Bilu com a 11 vai embora, entra o Matheus Sarará com a 18, saiu o Isaac com a 10, entrou João Vitor, atacante. Muito bem, Matheus Sarará em campo, João Vitor em campo, Bilu fora, o Bilu vai pro chuveiro e o Isaac também vai pro chuveiro. Podemos dizer, Gabi, que o Isaac continua sendo o Isaac de 2 temporadas atrás? Decepcionante, tá? A atuação dele. Eu acho que na reta final o Isaac foi bem, tanto é que no retorno dele aqui pro estádio Brinco de Ouro, alguns torcedores comemoraram, porque na reta final ele foi bem do Campeonato Brasileiro da Série B quando passou pelo Brinco. No começo não, no começo foi esse Isaac que a gente viu apagado, que não consegue criar, que quando tem a oportunidade de finalizar não consegue. Olha a Inter. Vem Inter, lançamento aqui do lado direito com o Albano, dá um tapinha na bola lá na linha de fundo bateu pra fora, Rafael Silva chegou batendo, bateu pra fora, linha de fundo, só tiro de meta. Pode completar, Gabi. Então, decepcionante a atuação do Isaac. A verificar agora, com a saída do Isaac, quem que vai fazer esta armação. A gente está vendo aqui o João Marcelo já centralizado, o João Vitor aqui na ponta esquerda, o Matheus Regis jogando na ponta direita. Então, acho que fica a cargo, então, talvez do Sarará, para poder fazer esta saída de bola junto com os meio-campistas, né? O Caio Melo e o outro, o volante do Bugre é o Giva, mas esse é um pouquinho mais recuado. Givavone. Giovani, isso. Trabalha a saída de bola mais uma vez ali pela intermediário, o Ian. Já toca na bola, lado direito, lá do outro lado, quem vem trabalhando é o Sarará. Domina, toca na bola, curtinho, recebe de volta. Para fazer o domínio era o Matheus Regis, que estava lá, bola recuada, chega lá com o Gabriel Mesquita. Devolve, lado direito, na saída de bola mais uma vez o zagueiro Rafael.
Fez o passe ali pelo meio, Caio Melo tenta o passe, ali Giovani tenta o lançamento, bateu em cima do marcador, a bola subiu, desceu, quem chega é Flávio para fazer o domínio, bola espirrada, bola recuada lá contra Luiz. Fala, Gabi. Detalhe, o Guarani já fez as 5 alterações, né? 27 minutos, então é com esta formação que vai terminar a partida. Interessante, geralmente deixa uma última alteração para depois dos 30 minutos, mas mostra a insatisfação. O Maurício Souza, com este segundo tempo do Guarani, já realizou assim. Fazia tempo que eu não vi um técnico tão bravo no banco de reserva como estava no primeiro tempo, Maurício Souza. Tava muito bravo. Bola rolada no círculo central do gramado, Rafael. Encontra o Titi, aberto o lado esquerdo, o zagueirão que vem para o campo de ataque. Vai buscar o jogo ali pelo meio. Quem chega por ali para fazer o domínio era o Ian. Não, na verdade era o Sarará que estava ali. Dominou, devolveu com o Rafael. Agora sim é o Ian, lá do lado direito. Despacha para o campo de ataque. O lançamento é feito em profundidade lá para o Giovani. Antes dele tem a marcação do Roberto. Faz de domínio, gira o corpo, bota para fora. É manual para a equipe do Guarani lá no campo de ataque, lá pelo lado direito. O próprio Giovani vai na cobrança do manual. Ele ameaçou fazer a cobrança, mas preferiu a chegada do Ian para fazer o arremesso manual. 28 minutos deste segundo tempo, 0-0. Arremesso manual cobrado, bola jogada na linha de fundo, era para o Matheus Reis, que sobe o zagueiro para fazer o corte. O Roberto chega, dá um tapa na bola, ela volta lá pelo lado esquerdo com o Léo Kovic. Ele toca na bola, joga para o campo de ataque, agora aperta ali pelo meio. O Ian chega por baixo, toca na bola, mas comete falta. Falta em cima do Rafael Silva. O jogo está parado, é falta que favorece a equipe da Inter do sistema defensivo. Tá com cara de 0-0 esse jogo, Gabi? Tá com cara, Cabela. Nos enganou o início do segundo tempo, aquele jogo aberto lá e cá, oportunidade do Isaac daqui, oportunidade do Albano dali. Depois disso, acho que as duas equipes ficaram com medo e tiraram o pé. Falaram, opa, um pontinho aqui pode ser que seja interessante. Claro que quando vai chegando a reta final, né, vão surgir oportunidades. Então, para quem está nos acompanhando, ainda vai ter oportunidade para o Guarani e para a Inter de Limeira, até porque o Bugre agora tá com a garotada, né? Então, entrou o João Marcelo, que quer mostrar serviço centroavante, tá todo mundo querendo ver o artilheiro do Guarani na copinha. Entrou agora o João Marcelo, que quer mostrar serviço, é da confiança do Maurício Souza. Então, tô esperando um Guarani atacando um pouquinho mais. João Vitor recebeu, dominou, tentou cruzamento, chega por baixo, a zaga da Inter faz o corte, já está jogando pela direita, o Albano já bota a velocidade, vem pro campo de ataque, tem marcação para cima dele, o Emerson, ele protege a bola, joga de um lado, carrega do outro, toca mais atrás, trabalha com o Bernardo, esse também vem fazendo passe aqui com o Felipe Albuquerque, devolve do Bernardo, vai pra tabelinha, tenta a devolução de calcanhar ali, o Albano, a sobra de bola com o Albuquerque, e a árbitra demorou 1 ano e meio para soprar o delay, apito, né? Tá com delay, parecendo, né? Delay. Ô, Lupe, demorou, hein? Demorou. Acho que é o calor, né? Tá quente aqui embaixo, viu, Cabela? Não queria ficar falando muito, não. Tem ar-condicionado, não? Eu sei que... Não, aqui não tem ar-condicionado, mas seria muito interessante. Começo de temporada, acho que justifica também esse jogo terrível das duas equipes, né? Muito calor aqui no gramado do Limeirão. Tá caído 13, tá? Quem que é o 13 deles? É o Porto, Eduardo Porto. É o Porto, Eduardo Porto, isso mesmo. E o Albano também, viu? Aqui fora do campo, aqui perto do banco de reservas da Inter, tá caindo o Albano. Ali sendo atendido também. Agora, você prefere esse calorão todo ou chuva, Lupe, para ficar no gramado? Nenhum dos dois. Ih, rapaz. Tá pensando, né? Tá pensando. Nenhum dos dois. Acho que não quer nenhum dos dois, não. Você que tá acompanhando aí pelo YouTube, hein? Você prefere chuva ou sol? Calor ou frio? Fala aí. Fala, Lupe. 2.369, público total, 2.369, R$86.270 a renda do jogo, a estreia da Inter em casa e a segunda partida do Guarani no Paulistão 2025. Pois é, o 17 da Inter, tem 2 da Inter caído, os dois fazendo alongamento, hein? Mas tem que escolher um só. Só tem mais uma troca. Já são, tem 4 trocas realizadas, tem mais uma, o técnico Felipe Conceição. Já eu informo quem vai entrar e quem vai sair. O 17 vem aí. O Albano Pablo ex-Guarani. Eu acho que é no lugar do Albano, viu? O Albano não tem a menor condição aqui na beira do gramado. É o Albano mesmo. 10 tá indo embora. Albano com a 10 está fora, entra o 17 Pablo com a 17 está no jogo. Pois é. Bom pro Guarani, na minha opinião. A entrada do Pablo? Não, a saída do Albano.
Com certeza, a saída do Albano, jogador muito perigoso no segundo tempo. O Pablo, ele foi durante algum tempo lateral direito no Guarani, depois virou ponta, é rápido, vai ter que tomar cuidado, entra na função que o Albano estava fazendo aqui pelo lado direito, então principalmente o Emerson, lateral esquerdo, e o Titi, zagueiro, que joga aqui pela esquerda, vai ter que tomar cuidado com o Pablo, tá? Porque é um jogador perigoso, nos últimos minutos aí, vai implementar uma correria no contra-ataque da Inter. Esse Pablo é aquele que fazia 5 anos que não marcava gol, fez um gol contra no Santos, depois de algum tempo ainda, ele foi fazer gol, é isso, Lupe? É esse? É ele mesmo, né? Ele mesmo. Se não me engano, ele é até nascido em Campinas, se não me engano. 32 minutos e 20 deste segundo tempo, tá 0-0, vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, confirmando e conferindo, vamos chegando a 33 minutos deste segundo tempo aqui, Major Levi Sobrinho, segunda rodada, Série 1 do Campeonato Paulista, e o placar da CBN tá assim, ó. Inter de Limeira. 0 para o Leão. Guarani. 0 também para o Bugrão, Fábio Scheibe. Central da Bola. Lá em Orlando, nos Estados Unidos, está rolando Atlético Mineiro e Cruzeiro. 36 minutos da primeira etapa, nada de gols, mas muita briga e confusão, viu, Cabela? Futebol Globo CBN. Toca a bola a equipe do, daqui a pouquinho você explica essa briga, essa confusão aí, viu, Scheibe? Vai tocando a bola a equipe do Bugre lá pela direita, trabalha a chegada no campo de ataque, o Ian, perto da direita, faz a rolada de bola à frente da grande área, tentava ali o João Marcelo dominar, não conseguiu, legal, não, sobra de bola com a Inter, sai jogando a Inter, vem buscando espaço no campo de ataque, a bola enfiada aqui pro Pablo, primeira participação dele no jogo aqui do lado direito, tenta a finta, a bola foi pra fora, arremesso, é manual pra Inter, pois não, Lupe? Só pra confirmar a informação, deixar lá bonitinha, sim. O Pablo, nascido em Campinas, ele tem 32 anos, nasceu, né, pro futebol nas categorias de base do Guarani e também jogou no Bugre 2020-21 com 6 gols, somando as 2 passagens. E para o torcedor do Guarani, o meio-campo neste momento, né, de Caio Melo, Matheus Sarará e Giovani, o meia tem sido o Giovani, tá? O jogador de meio-campo mais avançado. Trabalha a bola a equipe do Bugre na marcação ali apertada, bola recuada, quem chega é o Gui Mariano, recua lá pro André Luiz, o goleiro de perto da direita, despacha pro campo de ataque, lançamento é feito, Titi se ajeita para subir de cabeça para fazer o corte, ela vem com o Caio Melo dá um toque na bola, passa por todo mundo, João Vitor chega atrasado, sobra com o Pablo, devolve mais uma vez a Inter, com o Bernardo do campo de ataque para fazer o domínio. Gingou pra lá, pra cá, na frente do Caio Melo, a bola volta pela direita, Porto tenta tocar no campo de ataque, fez o passe ali à frente, ficou caído o jogador da Inter, é falta em cima do Pablo. Quando tinha vantagem a Inter, ela demorou 1 ano e meio para soprar o apito. Quando ela soprou o apito, tinha jogador da Inter lá na grande área, sozinho lá, Lupe. Eu fiquei com a sensação que foi o Titi que fez a falta e ela demorou para marcar e era para amarelo, porque o Titi chegou apenas na perna, né, do jogador da equipe da Inter, tanto é que ele está caído até agora, sentindo fortíssimas dores. Falta perigosa para a equipe da Inter, lado direito, vem bola na área do Guarani, é o Felipe Albuquerque, camisa número 2, que vem para a bola. E o Guarani pode agradecer depois a árbitra deste erro, porque estava saindo ali mano a mano o jogador da Inter, tinha só um zagueiro do Guarani já na grande área. 35, passamos o toque, CBN marcou aí, 35, é falta pra Inter, Albuquerque tá na cobrança pela meia direita, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá dentro, corre pra bola, Felipe Albuquerque pintou levantamento, lá na segunda trave, desceu de cabeça pra fora do gol, subiu de cabeça, deu uma testada na bola, o Roberto, ou Porto, Roberto, subiu ali o zagueirão, foi um zagueirão, foi lá, deu uma testada na bola, a bola foi pra fora, passa perto do travessão, linha de fundo, só tiro de meta, Lupe. Foi o Gui Mariano que subiu nessa bola, o grandalhão, camisa número 3, depois da cobrança de falta do Felipe Albuquerque, dentro da pequena área, a bola passou muito, mas muito perto do travessão defendido do Gabriel Mesquita. Pode chamar o pessoal da administração para passar mais uma mão de tinta no travessão, porque essa levou muito perigo na meta do goleiro do Guarani. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 36 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo aqui no Limeirão, segunda rodada, hein? Campeonato Paulista, Paulistão 2025, e o placar da CBN tá assim, ó. Inter de Limeira. 0 para Inter, Juan Ribeiro vem pro ataque, faz a finta, carrega a Inter, vem buscando espaço ali pela meia, chega a marcação para cima dele, para fazer a roubada e sai jogando a equipe do Bugre. 0 para Inter. Guarani. 0 também pro Guarani, Fábio Scheibe.
Central da Bola. Hoje saem os 2 primeiros semifinalistas da Copinha. Às 8:30 da noite em Jaú tem São Paulo e Cruzeiro. Às 9:30 em Araraquara tem Criciúma e Ferroviária. Amanhã tem Palmeiras e Grêmio e Corinthians e Vasco decidindo as outras 2 vagas na semifinal da competição. Futebol. Grão no ataque na grande área, invadiu a área, João Marcelo, a batida, travado, voltou pra ele, bateu, explodiu em cima da zaga. A bola subiu, desceu, vai lá o Eduardo Porto de cabeça, faz o corte, ela vai sobrando com o João Marcelo, lá na lateral do campo. Devolve, mais atrás, com Caio Melo, toca na bola, fez o trabalho. Chega Inter na roubada, sai trabalhando com o Eduardo Porto, já toca na bola, devolve lá pelo lado esquerdo mais uma vez. Tem bola pro ataque, tentava o lançamento. O Leukovic tentou o lançamento, mas me parece que o Leukovic, não era o Leukovic que estava lá, o Leukovic estava na lateral. Quem chegava lá na frente fazer o lançamento era o Juan Ribeiro. Não conseguiu dar um tapa na bola, o torcedor da Inter vai à loucura aqui nas sociais do Limeirão. Trabalha mais uma vez a bola, a equipe do Guarani no campo de ataque. João Vitor com ela, domina pela meia esquerda. Rola a bola lateralmente com o Emerson. Emerson bota a bola mais atrás, trabalhando ali a chegada com o Matheus Sarará. Devolve pela meia, Giovani. Foi empurrado, recebe falta. O Eduardo Porto vai à loucura ali com a árbitra, com a marcação da falta. É falta para o Guarani, Lupe. O Giovani fez a proteção em cima da bola. E o Eduardo Porto, camisa número 13, chegou atropelando tudo. Não gostou da marcação da falta, mas a falta existiu. Campo de ataque, intermediária, um pouquinho mais para o lado esquerdo. Vem bola na área da Inter de Limeira. Preocupação para o goleiro André Luiz. Para quem está nos acompanhando e ainda não viu imagens do Campeonato Paulista, agora as bolas ficam colocadas ao redor do campo num pote. Para que os jogadores já façam a reposição rapidamente, aquele pote parece aquelas bacias de comer pipoca. É verdade. Não é? Aqueles potes, né? Cinema que tem muito disso. Mas é interessante, né? São 6 potes, ficam 6 bolas em cada laterais e 2 do lado do gol. Facilita essa reposição, né? Falta pro Guarani, cobrada rapidinho ali, Caio Melo. Rola a bola pela intermediária, o último homem é o Ian. Ele faz o lançamento, joga a bola pra grande área, Titi de cabeça pra fora do gol. Passa sobre a meta do André Luiz. Ele se enrosca, cai. O que aconteceu, hein, Lupes? Coisa de cinema foi ali, hein? É igual o potinho, né? Coisa de cinema. O Titi foi querer ajudar o goleiro a repor a bola. Na verdade, ele estava querendo diminuir o espaço da bola. Só que aí foi empurrado, virou um rolo danado, do tiro de meta já cobrado, vem Inter. Inter no ataque, lançamento é pro Pablo. Lá pela ponta direita, ele invade a área, levanta a bandeira. Ô Cabela. Oi. Você marca escanteio só, né? Impedimento não. Pois é. Eu acho que já foi o 10º impedimento da Inter. Eu também acho. Só marca o escanteio. Impedimento não, mas acho que se não foram 10... Deixa eu ver se tem aqui no aplicativo. Vai lá. Dá uma olhada se tem aí na marcação. Vai lá, o auxiliar foi lá conversar com alguém lá. Alguém no banco tá tomando cartão. Não é o técnico tá conversando com o quarto árbitro. Alguém lá falou besteira. Lá pra dona Neuza Inês Bach. E tomou cartão. Eu acho que esse foi o 7º impedimento, tá? Pelo aplicativo que eu tenho aqui. 7º? Trabalha a bola. Acho que só tudo pra Inter. Agora não teve algum, Gabi, veio nesse aplicativo? Não, nenhum. 7-0 pra Inter no impedimento. Podemos dizer que a Inter foi com mais vontade, buscando mais o ataque, por isso que tem tanto impedimento, Gabi? São estratégias diferentes, né? A Inter, ela buscou fazer este lançamento, já que o Guarani fez essa linha alta, e aí sobra um pouquinho mais de espaço, e aí optou por tentar buscar pelas costas da zaga, mas de finalização mesmo, nós não tivemos, né? Da Inter de Limeira, Gabriel Mesquita mal trabalhou, então, de fato, não teve chance clara de gol a Inter. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Bola chegou lá na meia direita no campo de ataque com o Sarará, ele recuou lá da intermediária de ataque para o Gabriel Mesquita. Agora ali no meio, o Caio Melo não bicando a bola, sobe lá no 5º andar, o Eduardo Porto vem por baixo para tocar nela. Outra falta agora para a equipe da Inter de Limeira ali sobre o Bernardo. A bola do jogo tá parada, é falta para Inter. Ficou feio o jogo, né, Gabi?
muito truncado. Acho que as duas equipes estão demonstrando cansaço, início de temporada, muito calor, não tivemos chances claras de gol. Chegando aos 42 minutos, vão explorar a partir de agora. É bola aérea e as duas equipes já tiveram oportunidades. Falta cobrada, rasteirinha aqui pela direita, o Pablo recebe, agora sim vem cruzamento para dentro da grande área, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte, a sobra de bola na entrada da área, chegou por ali o Juan Ribeiro, a bola subiu, desceu, tá viva a bola na entrada da grande área, quem toca é Titi de cabeça, vai jogando para fora, lá na linha de fundo, escanteio que favorece a equipe da Inter de Limeira, lá pela ponta canhota, Lupe. E o Ian poderia ter acelerado um pouquinho para evitar que a bola saísse pela linha de fundo. Só que ele foi com tanta confiança que a bola era do Guarani, que ele errou. Tem escanteio, a Inter de Limeira que busca o gol. A gente costuma falar que ele correu com o freio de mão puxado, né? Pra chegar na bola, né? Então, não chega. E tem jogador caído, parece que é o Gui Mariano. Tá caído ali, tendo câimbra também. Aliás, ó, já tivemos 3 ou 4 jogadores da Inter com câimbras, né? O Eduardo Porto, o Albano, que até deixou o campo, o Gui Mariano agora são 3. Muito tempo sem atuar, né? A Inter foi eliminada precocemente, né? No Campeonato Brasileiro da Série D nas quartas de final. Não atuou na primeira rodada do Campeonato Paulista, então pelo menos 3 meses sem jogo oficial. Escanteio, quinto do jogo para a equipe da Inter, lá pelo lado esquerdo, vem bola para a grande área, levantamento feito, chega a zaga do Guarani para fazer o corte, a sobra de bola na saída ali pela intermediária, quem vem com ela, João Marcelo carregando a bola, já dá um tapa lá pela ponta direita, chega por baixo a marcação para fazer o corte, recupera a bola a equipe da Inter, se mantém no campo de ataque lá do esquerdo, chega por ali o Bernardo para fazer o domínio, ele puxa, vem na diagonal, brecou, girou o corpo de um lado, de outro, encontrou aberto o lado esquerdo, jogador da Inter que faz o cruzamento para dentro da grande área. O cabeceio do jogador da Inter foi um zagueiraço ali, hein? Ele estava sozinho. É o Juan Ribeiro ali, fez o cabeceio, parecia um zagueiro, meu Deus do céu. Pablo recebe lá na ponta canhota, vem Inter de novo, pintou o cruzamento pro meio da área, chegou Rafael Silva, tocou mais atrás a batida para longe do gol. Bernardo, era ele, o Lupe, que bateu para longe do gol? Era o Flávio, camisa número 5, acabou finalizando longe, lá na arquibancada do Limeirão, numa boa descida pela esquerda da Inter de Limeira. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Fala, Gabi. Sorte que a Inter não tem pontaria, né? Porque a segunda bola tá sendo toda da Inter de Limeira, no rebote tem levado a melhor, é que a Inter tá cansada, tem a limitação técnica também. Deu uma espanada ali o Gui Mariano agora, a bola foi na contramão, saiu o André Luiz para consertar, já tenta botar pressa, velocidade, joga errado, caiu o Melo, recupera para a equipe do Guarani aqui pela esquerda, já faz o cruzamento, vem rasteirinho por baixo, Gui Mariano vai na roubada de bola, recebe falta. Falta do João Marcelo para cima dele, é falta que favorece. Ih, se enroscaram ali, Lupe. João Vitor e o camisa 13, Eduardo Porto. Essa daí eu acho que ela errou. Foi nada não? Na bola. Agora estão servindo aqui para nós. Como que é seu nome, amigo? Como que é seu nome? César. O César tá aqui com uma bandeja, tem esfirra, coxinha, pastelzinho. Guarda pra mim, hein? Meu Deus do céu, o que eu não posso comer? Tô narrando, não dá. E tem o símbolo da Inter, olha lá, tatuagem da Inter no braço, que é isso, velho? Aí sim, hein? Que coisa, hein? Guarda uma pra mim aí, mais 5. Deixa eu ver se o Naldo já não comeu tudo aqui. Ih, rapaz. Aí é difícil, né? Sei não, hein? Trabalha a bola mais uma vez a equipe do Guarani. Aldo também tá com uma lombriga na barriga que eu vou te falar, viu? É quase uma anaconda a lombriga dele. Anaconda. Passamos de 45. O jogo vai ficando irritado. Os jogadores estão se irritando ali a troco de nada ali desse finalzinho de segundo tempo. 0-0 o placar do jogo. E agora tem sombra, né? Para todos eles correrem ali. Só os goleiros que ficam no sol nesse momento. Vem Guarani. Lançamento feito no campo de ataque. Sai André Luiz. Para ficar com ela, botar ordem na casa da Inter. O João Marcelo acabou se chocando ali com o goleiro, é isso, Lupe? É, mas não foi pra tudo isso, né? Não foi pra isso, né? Não foi. O André Luiz, o goleiro feliz, tá caído ali, com dores na barriga, mas assim, não foi nada, não. Como é que é? André Luiz, o goleiro feliz. 46, tá caído ali o goleiro, vai se levantando, a dona Mariana Nanini Batalha. Você gosta, né? Que beleza.
Vai lá, coloca a bola ao chão lá, pronto, tá tudo certo, goleiro. E muitos torcedores já indo embora, né? Demonstrando até uma insatisfação, uma decepção, né? Eu acho que das duas equipes, o Guarani não conseguiu evoluir e a Inter perdendo as oportunidades no segundo tempo. Sai lá o Gabriel Mesquita para fazer a defesa. Lupe, você viu a placa ali que subiu quanto tempo? Chegou a ver ou não? 5. Vamos a 50, então 46-40. Mesquita despacha a bola para o campo de ataque. Lançamento é feito lá na frente. Rob de cabeça, Roberto. Bola veio pela intermediária, briga por ela a equipe da Inter. Chega por baixo o Giovani. Virou ali uma briga de foice no escuro ali pelo meio. E a árbitra tá dando falta. Meu Deus, o que é isso aí? Dá para explicar o que tá acontecendo no gramado aí, Lupe? O jogador da Inter prendeu a bola. O Giva deu um carrinho para tentar acertar a bola. Não conseguiu. Só que a árbitra acabou marcando a falta porque o jogador da Inter prendeu a bola, entendeu? Mas agora ela deu a bola pra Inter. Ela tinha dado, apontou pro Guarani, agora deu pra Inter. Eu não entendi nada. Nem ela entendeu. Nem ela entendeu, viu? Chama o VAR pra ela. 47,5. Lançamento feito. Cobrança de falta, foi um recuo de bola lá pro Gabriel Mesquita. Eu acho que tá os 22 jogadores que estão em campo nesse momento, eles estão pedindo pelo amor de Deus pra acabar esse jogo logo, viu, Lupe? Ô Cabela, você tem quanto tempo no rádio? Só 40 anos. Você já deve ter acompanhado, narrado vários jogos. Vai você, depois eu termino. Vem Bugrão pro campo de ataque. Quem sabe agora, hein? Quem sabe agora vai dar Ziriguidum. Vem pro ataque Emerson com ela. Rola a bola pela intermediária. Caio Melo. Devolve lá pelo lado direito. Lá do outro lado o Matheus Regis pro domínio. Coloca no gramado. Faz a finta. Puxa pela meia. Vem carregando. Bico da grande área. Pintou cruzamento. Rasteiro. Pode falar, Lupe. 40 anos, né? Vai você de novo. De novo. Rouba a bola mais uma vez o Sarará. Toca no Caio Melo de frente pro gol. Bateu, explodiu na zaga. Sai André Luiz. O goleiro feliz. Fala, Lupe. Gabi Castro tem quanto? 50. 10. Não, 10. 10. Eu tenho por aí, mais ou menos. Eu acho que esse entra no top 3 dos piores jogos que eu já trabalhei na minha vida. Meu Deus do céu, gente. Recupera a bola a equipe do Bugre. O Giovani tocou ali pelo meio de graça para a equipe da Inter. Tá jogando, vem pro ataque, foi puxado ali pelo meio. João Vitor puxou pela camisa, vai tomar cartão, hein? Puxou pela camisa, vai tomar cartão. 48 minutos e 50, mais um amarelinho no jogo. É isso mesmo, João Vitor? Confirma, João Vitor, camisa número 20. O problema é que a falta é na intermediária de ataque da Inter de Limeira. Ou seja, vem bola na área do Gabriel Mesquita, Felipe Albuquerque na cobrança. 49, toque CBN marcou, é o último giro do ponteiro. Finalzinho de jogo aqui no Limeirão, falta pra Inter. Se segura na cadeira aí, torcedor bugrino, hein? Albuquerque na cobrança da falta. Autoriza a árbitra. Felipe Albuquerque, levantamento lá na grande área, subiu a zaga do Guarani, Rafael de cabeça, estava lá para fazer o corte, brigando pela bola lá pelo meio no bate-rebate. Todo mundo fica pedindo um toque de mão lá no meio da área. E a árbitra para o jogo e dá uma falta pro Guarani, Lupe. Até bate na mão do Felipe, do Rafael, camisa número 3, só que ele tá com a mão colada no corpo. Lance normal, tiro de meta pro Mesquita. Vai terminar o jogo aqui no Limeirão. 0-0, placar do jogo, 6 Ziriguidum. 6 Ziriguidum. E agora a dona juíza Mariana Nanini Batalha sendo elogiada aqui no Limeirão. Primeira vez que eu vejo uma árbitra sendo homenageada dessa maneira. Árbitro já está acostumado, né? Árbitra é a primeira vez. Apita a árbitra. Fim de papo, fim de jogo aqui no Limeirão. Inter de Limeira. 0 para Inter. Guarani. 0 também para a equipe do Bugre. Central da Bola. 5 horas 58 minutos. Acabou para alívio de muitos. Essa partida entre Inter de Limeira e Guarani, 0-0. Uma partida tão fraca não poderia ter um placar diferente, né? Sem gols, sem balançar as redes, os dois times com pouca criatividade. Antônio Lupe na saída aí dos jogadores, finalzinho da partida. Qual que é o que você pode dizer daí, Lupe, seu comentário, seu detalhe da saída dos jogadores? Jogadores muito cansados, né? Exaustos em campo. O Matheus Sarará 18, o Maurício Souza tá pegando ele ali, conversando. Aí agora o Sarará aponta, fala o que ele tentou fazer.
Aí o Maurício Souza aponta um outro lugar do campo. O Maurício Souza está orientando o Sarará após o término da partida. Acho que isso é legal também, né? Para orientar os jogadores logo que o jogo acaba. O Sarará e também o Maurício Souza, treinador do Guarani, jogadores exaustos, tudo tranquilo aqui no gramado, 0-0, um ponto importante para o Guarani, que continua sem perder no Campeonato Paulista, Chaib. Agora o Antônio Lupe vai se locomover pelo estádio Major Levi Sobrinho, prioridade toda sua para esse pós-jogo de Guarani e Internacional de Limeira, Inter e Guarani 0-0. Gabi Castro, como eu disse, o placar não poderia ter sido diferente, né? Uma pelada dessas aí, Gabi, faltou criatividade e o 0 não saiu do placar. Tecnicamente uma partida muito abaixo, né? Tanto é que os jogadores do Guarani vão próximo ali ao setor que está destinado aos torcedores do Guarani agradecer o apoio, porque até agora a torcida do Guarani ficou esperando algo diferente que não aconteceu. Viajou de Campinas até Limeira e viu um setor de meio campo e de ataque muito ruim, tá? O setor de criatividade do Guarani deixou muito a desejar, primeiro com o Isaac e depois com o Giovani, que entrou para ser o meia articulador da equipe, era o jogador que estava mais próximo ali dos atacantes, mas também não conseguiu colocar ninguém na cara do gol. Então acho que faltou ousadia, faltou criatividade, faltou finalizar mais no gol. Eu acho que o Guarani, durante toda a partida, né, durante mais de 90 minutos, deu um chute no gol. Então, assim, é inadmissível. Por mais calor que estivesse aqui na cidade de Limeira, por mais que seja início de competição, a gente leva tudo isso em consideração. Mas acertar uma vez só o gol do André Luiz, então é muito pouco. Então eu acho que o técnico Maurício Souza precisa rever as partidas em que o Guarani jogar fora de casa, porque o Guarani teve 70% de posse de bola e muitas vezes não soube o que fazer com essa bola. Então, diante de um adversário que joga recuado, que joga fechadinho, muitas vezes com uma linha de 5, como foi a Inter de Limeira, ficou encaixotado. O Eliseu ficou encaixotado, centroavante, esperança de gols, não conseguiu, não teve nenhuma oportunidade, não teve uma finalização. E o João Marcelo, nos 20 minutos que teve em campo, tentou uma finalização, mas o chute foi prensado. Foi isso que os centroavantes do Guarani produziram na partida. No restante, o Rafael Bilu, o Matheus Regis tentaram um chute de fora da área e quem entrou também não conseguiu contribuir, nem o João Marcelo e muito menos o João Vitor. Então acho que fica a decepção. O sistema defensivo do Guarani mais uma vez foi seguro, assim como tinha sido contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Hoje também fez a linha de impedimento correto no primeiro tempo, tanto é que a Inter teve 7 impedimentos, não teve nenhuma chance clara de gol cara a cara, o Gabriel Mesquita não precisou fazer nenhum milagre. Então, ponto positivo é que o sistema defensivo do Guarani funcionou, mas do meio para frente hoje é uma lástima, muito ruim mesmo, uma partida ruim, e por isso que o 0 não saiu do marcador. Placar, só não sei se eu vou falar justo, porque tem a questão do gol legal da Inter de Limeira no primeiro tempo, né? Então, teoricamente, a Inter saiu prejudicada com este gol, mas no restante reflete sim o que foi a partida, o ataque das duas equipes. Não produziu muito do Guarani e a Inter perdeu alguns gols, primeiro com o Alexandre e depois com o camisa 9 Rafael Silva, que entrou, teve uma oportunidade na pequena área e não conseguiu balançar as redes, Fabião. A gente tem que ponderar também que é início de temporada, mas a gente sabe como está já a cabeça do torcedor bugrino também, já que vem desde o ano passado, já triste com a situação, sabendo que o torcedor bugrino teve a esperança, né, com a vitória no meio de semana, ter uma boa performance hoje, mas acabou não acontecendo. Também tem que ponderar o calor, começo de temporada, muitos fatores que acabam atrapalhando neste início de temporada. Foi muito legal quando estava relatando aí os jogadores do Guarani indo para a torcida, o sonzão que Naldo Araújo traz pra gente aí do Major Levi Sobrinho, o sonzão da torcida vibrando também, muita gente. É legal essa participação da torcida, mesmo tão combatida nesses últimos tempos, né? Principalmente pelo rebaixamento do ano passado.
Sem sombra de dúvidas. E num esquema de segurança, a torcida do Guarani esperando dentro do estádio aqui, tá, Fábio? Então a torcida da Inter de Limeira saindo neste momento e os portões para a torcida do Guarani fechados. Então sai primeiro a torcida da Inter de Limeira e depois, provavelmente escoltado, a torcida do Guarani no retorno à cidade de Campinas. É isso aí, valeu, Gabi. Daqui a pouco a gente conversa mais, porque antes disso tem um intervalo. O Nilson Belisário já me aciona aqui, chamando para o intervalo, 6h04. Só lembrando que daqui a pouquinho, às 6h30, tem Noroeste e Palmeiras, direto de Bauru, do Alfredo Castilho. E a narração de Rodrigo Bittar você confere aqui na CBN. Daqui a pouquinho, 6h30, a gente vai fazer esse pós-jogo aqui, meia hora de pós-jogo. Depois você fica com esse duelo da segunda rodada, Noroeste e Palmeiras. O Palmeiras escalando alguns titulares. Na primeira rodada contra a Portuguesa ficou sem os jogadores principais, né? Desta vez, Abel Ferreira já promove a entrada de alguns titulares. Deve ser a tônica dos times grandes também, dos times de maiores investimentos nestas primeiras rodadas do Paulistão. 6h04, um rápido break. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes, mais informações desse jogo entre Inter de Limeira 0, Guarani também 0 aqui na CBN. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Oferecimento Monroe e Instituto Ayrton Senna, por um futuro com educação e segurança para todos. Unimed Campinas, saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Seis horas, 7 aqui em Campinas, estamos no pós-jogo, depois deste empate entre Inter de Limeira e Guarani, 0-0 no Major Levi Sobrinho, pela segunda rodada do Paulistão. Carlos Cabela, você está me escutando por aí, Cabela? Opa. Oi, Chaibi. Desculpa, Cabela, te peguei desprevenido aí, mas você me perguntou durante a partida sobre o jogo Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? Não deu tempo de falar na correria do jogo. Tá rolando lá um amistoso entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, o primeiro grande clássico brasileiro dessa temporada. Eu falei que o placar tava 0-0, intervalo de jogo 0-0, mas muita briga e confusão. Como é de praxe já entre Cruzeiro e Atlético, um jogo grande desse, de muita rivalidade, muitos jogadores se envolvendo em confusões, o próprio Gabigol com o Scarpa, o Hulk também entrou no meio ali, teve que separar uma briga com o Dudu, o próprio Lianco também com o lateral esquerdo, Marlon, tá pegando fogo, mesmo sendo um jogo amistoso, a gente sabe que não pode ser muito amistoso esse duelo de dois times tão grandes e rivais, né, Cabelão? Gabigol é marqueteiro, né? Ele quer aparecer, primeiro jogo dele, quer mostrar pra torcida do Cruzeiro que ele chegou pra marcar presença. O Dudu não é muito diferente também, não. Tem o Fagner que tá no banco ainda também. Manda o Hulk gosta de uma confusão também. É isso que o torcedor quer. É isso aí. Futebol é que mais o torcedor deseja. 0-0 então lá no amistoso. Lembrando que amanhã tem São Paulo e Flamengo também, amistoso pré-temporada
lá nos Estados Unidos. Mas falando agora de Guarani e Inter de Limeira, vamos rodar a equipe para eleger o melhor e o pior em campo. Eu suponho que tenha muitos jogadores que podem ser escalados para esse pior em campo. Começando com o melhor da partida, o cara que se destacou aqui na CBN. O craque do jogo. Convidando então a nossa equipe para participar desta eleição, o melhor em campo eu começo com Gabi Castro. Para você, Gabi, quem que se destacou foi bem nessa partida, apesar de um jogo tão fraco, hein? Rapaz, hoje eu ia colar dos meus colegas aqui. Eu te peguei desprevenido também, cara. O craque do jogo. Olha, de linha do Guarani, eu acho que quase ninguém, viu? O sistema defensivo do Bugre foi bem. O melhor foi o Gabriel Mesquita, porque foi pouco acionado, mas quando apareceu, foi bem. De linha, me chamou a atenção o Léo Kovic, camisa 6 da Inter de Limeira. O Ibali foi bem, mas recebeu cartão amarelo. Tecnicamente, o Albano foi um jogador interessante. Eu vou dar pro Léo Kovic, camisa 6 da Inter de Limeira. Enquanto teve fôlego, enquanto aguentou, foi um jogador perigoso pelo primeiro tempo que ele fez também. Então, Léo Kovic é o meu nome. Uma menção honrosa aí pro Gabriel Mesquita e pro sistema defensivo do Guarani, pro Rafael e pro Titi. A dupla de zaga também conseguiu aí dar conta do recado. Anulou o Alexandro e depois teve um pouquinho de trabalho a mais com o Rafael Silva, mas conseguiu fazer bem a linha de impedimento. Então a zaga do Guarani foi bem, fica com a menção honrosa, mas como não conseguiu a vitória, como foi muito abaixo, né, a atuação, o meu voto fica para jogador da Inter de Limeira em protesto, Fábio Chaib. É isso aí então, Gabi Castro. Antônio Lupe tá na escuta, tá rodando aí pelo Major Levi Sobrinho. Você tem o seu voto por aí, Lupe? Acho que perdemos o contato com o Lupe, então eu vou com Carlos Cabela, que narrou essa partida. Quem pra você foi o cara da partida aí, Cabela? Pra mim, o Albano, o camisa 10 da Inter de Limeira, pra mim o melhor em campo. Será que o Lupe tá na escuta? Acho que não, né? Então, tivemos um empate com apenas 2 votos por aqui, Albano e o Léo, lateral esquerdo também da Inter. Eu voto no Albano também, que me destacou, camisa 10 da Internacional, ganhou como o cara da partida, o Albano, jogador da Inter de Limeira. E o pior em campo, se a gente tem o melhor, a gente tem também o pior. Quem pra vocês foi o cara que foi mauzão nessa partida? O pior em campo. Eu sei que o Gabi vai fazer um relatório aí, uma análise, então eu começo com o Carlos Cabelo. O Gabi deve ter muitos pretendentes para essa indesejada vaga. Carlos Cabela, para você, o pior em campo. Quando a gente olha pro gramado, vê um time em campo e tem um camisa 10 em campo, você fala assim, puta vida, esse cara, até falei uma besteira, mas é verdade, esse cara é o cara, pra vestir a 10, ele é o cara. O Albano eu votei como o melhor em campo, na minha opinião, o camisa 10 da Inter foi o melhor em campo. Em compensação, o camisa 10 do Guarani tá devendo, hein? Ficou devendo muito o Isaac, pra mim o pior. Um dos casos que mais chamou a atenção de contratação no Guarani para esta temporada. Tem que jogar mais bola aí para mostrar o valor. E o Carlos Cabelo então voltou no Isaac. Isaac realmente não tá bem nesses 2 primeiros jogos. E para você, Gabi, agora eu vou sentar e escutar você aí, que eu sei que você vai fazer críticas pesadas a essas 2 equipes, viu, Gabi? Eu não gostei hoje do Natan, o primeiro volante do Guarani. Eu acho que deixou alguns espaços. É que a equipe da Inter também tem a limitação, muito tempo inativo, né? Fazendo a estreia hoje no Campeonato Paulista. Se fosse um pouquinho mais qualificada, certamente teria balançado as redes, porque o Natan deixou um pouquinho mais de espaço. O Caio Melo muito perdido, demorou para se achar na partida. O Isaac muito decepcionante, camisa 10, capitão. Ele precisa ser o homem que é o articulador para poder acionar. Hoje ele teve 3 atacantes, uma partida muito tímida do camisa 10. Não gostei também do Matheus Regis, pegou a bola algumas vezes, muito passo para trás, e quando tentou a finalização, acertou só uma vez no gol da Inter, logo no início. Depois outros 2 chutes para fora, todo torto, então não foi bem. Rafael Bilu também deixou a desejar, muito tímido também, parecia que estava com medo, estava nervoso e tocando muito para trás também, não foi protagonista. E o Eliseu que não apareceu, né? Esse é o problema, quando você tem um centroavante, um camisa 9, gera muita expectativa. E foi todo
totalmente anulado. Foi muito bem a zaga da Inter. Roberto, Gui Mariano, Eduardo Porto, os 3 zagueiros da Inter hoje tomaram conta mesmo. Foram muito bem, conseguiram anular o Eliseu. Então, entre o Eliseu e o Isaac, eu fico com o Isaac porque era o camisa 10, o estilo de jogo, né? O sistema de jogo prejudicou muito o Eliseu, que jogou de costas, facilitou também o desarme da Inter de Limeira, e o Isaac teve uma finalização que poderia ter feito o gol. Então, por este motivo, Isaac também é o meu voto como o pior da partida. Isaac, então, eleito como o pior cara da partida, com esse troféu nada legal pra ele. A gente tem esperanças que o Isaac possa cumprir uma melhor função durante o campeonato, ajudar o Bugre, mas nessa partida foi mauzão, foi eleito então o pior da equipe, para a equipe CBN, para Inter de Limeira e Guarani. Estamos esperando um contato do Antônio Lupe, a gente já vê os próprios assessores, todo mundo da imprensa, que trabalha para a imprensa do Guarani, já ajeitando. Vamos ver se a gente consegue pegar uma palhinha, uma entrevista, o começo da entrevista com Maurício Souza, direto do Major Levi Sobrinho. Lembrando que às 6h30 a gente passa para o jogo entre Noroeste e Palmeiras, narração de Rodrigo Bittar aqui pela CBN. Você acompanha essa partida. Mas tem muita gente participando, eu vou mandar um abraço aqui para muita gente que participou com a gente. O Flávio Silva, ele fala: esse jogo é o pior jogo, é pior que jogo em campo de bairro. É feio, os jogadores todos ruins, diz o Flávio Silva, tá na bronca aqui com a partida entre Inter de Limeira e Guarani. O Oswaldo Dalmédico também tá falando assim: esperar o que desse bando de pernas de pau? Ainda bem que não passou na TV, segundo ele aqui, não passou na TV aberta também, porque o jogo foi muito ruim, assim como a Carol Salles. Graças a Deus não passou na TV, apenas no streaming, né? Agora uma nova função aí nesse campeonato paulista. Quem também manda mensagem pra gente aqui é o torcedor, na verdade, o José Osório Carneiro de Campinas. Oi, Lupi, você chamou? Oi, falou? Me chamou aqui, Lupi? Oi, então Chaibe, um abraço. Tô aqui na sala de imprensa aguardando a chegada do Maurício Souza. Daqui a pouco a gente vem ao vivo com a entrevista coletiva do técnico do Guarani após o empate em 0-0 com a Inter de Limeira, Chaibe. Fica à vontade, aí você tem preferência, então, quando aparecer Maurício Souza, a gente passa direto pra você. Um abraço, então, pro José Osório Carneiro, aqui de Campinas. Ele ficou na bronca comigo, que eu falei campeonato carioca, quando eu dei o giro do placar. Ele falou: não existe campeonato carioca. Isto é mentira. Carioca são somente os times da capital, mas tem também os times do interior do estado competindo. É verdade, campeonato estadual do Rio de Janeiro. Então, um abraço pro José Osório Carneiro, que não quer que chame de campeonato carioca quando se mencionar o campeonato estadual do Rio de Janeiro. Mas voltando a falar então do Guarani, ô Gabi, agora a situação também não fica tão tranquila pro Guarani, que na próxima rodada o Bugre pega o São Paulo no Morumbi na quinta-feira, né? No Morumbis, na próxima quinta-feira. O São Paulo, que ainda está nos Estados Unidos, vai usar uma equipe alternativa no Campeonato Paulista, mas o São Paulo é sempre São Paulo, ainda mais jogando no Morumbi, né, Gabi? E vai ter que tentar pontuar, viu, Fábio Scheibe? Vem de uma vitória na estreia, o Guarani, hoje um empate decepcionante. Se quiser pontuar lá no Morumbis, vai ter que melhorar, vai ter que subir o sarrafo, porque o obstáculo é muito maior, o São Paulo, em relação à Inter de Limeira. Então seria importante neste início, já que o São Paulo está sem os principais atletas, o Guarani encarar, ter personalidade e ter uma estratégia mais acertada do que teve hoje aqui. Vai ter que tentar finalizar mais, vai ter que ser mais proativo, certamente não vai ter a posse de bola como teve aqui na cidade de Limeira, porque hoje teve 70%. Então, eu entendo que é um jogo diferente, mas a atuação tem que ser completamente diferente, uma outra postura. Tem que ter fome de gol, tem que ter vontade, tem que querer vencer a partida. Hoje não foi o que a gente viu aqui. Quando teve oportunidade, nas poucas que teve, ou o chute foi fraco, ou o chute foi torto, sabe? Parecia que era uma partida tranquila, um amistoso, que eles estavam ainda em pré-temporada. Já é campeonato paulista, então tem que ser uma postura diferente. Se tiver oportunidade no Morumbi, tem que chutar forte, tem que chutar firme, tem que saber o que vai fazer com a posse de bola. Hoje o Guarani teve 70% de posse de bola, acertou uma vez o gol da Inter de Limeira, é muito pouco. Então a atuação de hoje foi ruim. Se repetir essa atuação, perde dos reservas do São Paulo, hein?
É complicado. Já na terceira rodada, ainda bem que o Guarani teve uma vitória na primeira rodada, pode ficar um pouco mais tranquilo, mas também daqui a pouco, se não abrir os olhos, acaba sendo ultrapassado por muita gente que vai jogar. É claro que o calor na tarde de Limeira, né, hoje também prejudicou bastante esse começo de campeonato, um pouco atropelado, né? Os times se apresentaram no começo de janeiro, logo na sequência já tem jogo. A gente sabe tudo isso, mas o campeonato tá rodando e a gente sabe que no final pode ser complicado arranjar esses pontos necessários, imaginando que o próprio Guarani, assim como a Ponte Preta, que infelizmente caíram para a Série C do ano passado, o desejo deles é fazer eles somar esses 12 primeiros pontos daí para poder ficar mais tranquilo, para respirar aliviado. Pois não, Lupi? Só alertando aí que o técnico Maurício Souza já está chegando aqui, nós vamos conseguir ouvir um pouquinho da entrevista coletiva do técnico do Guarani, ele fala primeiro e depois o técnico Felipe Conceição da Inter de Limeira. Em poucos segundos o Maurício Souza chega aqui na sala. Ô Lupi, já que você está falando com a gente, aproveitar para perguntar dos jogadores que ainda não foram apresentados pelo Guarani, que estão regularizados, mas ainda não tiveram condições de jogo. Você acha que na próxima quinta-feira, quando São Paulo já tem pelo menos os atacantes, lá o cara que chegou pelo taxista mineiro também, que eu esqueci o nome, João Miguel, né? João Miguel. Se não me engano, o João Miguel já tava no banco hoje, tá? Deixa eu até pegar aqui, ó. O Luiz Miguel, ele já estava no banco com a 17, só tá faltando o Samuel. Samuel não foi nem oficializado ainda, Chaib, mas é o único atleta ainda que falta para estrear desses atletas que foram contratados pelo Guarani, mas repito, ele ainda não foi oficializado. Lembrando que o Alan Santos, outro contratado também, acabou não sendo inscrito porque se machucou, não é isso? Isso, inclusive estava aqui em Limeira junto com o Anderson Leite, viram o jogo. Opa, isso aí chama microfone. Ai, acho que queimou, hein? Sim. Se não queimou. Cuidado com o choque aí, Lupi. Não, tá tudo tranquilo, O pessoal tá montando aqui a entrevista. Tô bem, eu acho. Que bom. Anderson Leite e todos estavam aqui, os jogadores que não foram utilizados acompanharam a partida aqui direto do Limeirão, Chaib. É isso aí. Ô Gabi, pensando também um pouco mais pra frente, né? A gente sabe que ainda segunda rodada, mas o campeonato é curto, são apenas 12 rodadas. E a gente sabe que o número mágico também são 12 pontos para poder se livrar do rebaixamento, até um pouco menos também, mas o Guarani planeja fazer 12 pontos para não correr qualquer risco, depois ver pela frente o que vai ser do grupo, se tem condições de classificar. Você acha que vai penar esse ano também? O próprio Guarani com a Ponte Preta também, infelizmente, estão numa situação complicada nesse momento. Você acha que vai ser difícil conseguir esses 12 pontos, Gabi? Fazendo uma projeção já, né? Por enquanto, o Fábio Chaib, eu acho que a conta é essa, tá? É visando a zona de rebaixamento. O Guarani está fazendo um início em termos de pontuação interessante, em termos de desempenho não. Então, desempenho ruim, mas fez 4 pontos. Então, tem um lado bom. Se você tá jogando mal e você ainda não perdeu, é algo positivo. O que precisa analisar? Os adversários. O Botafogo demonstrou uma fragilidade e a Inter de Limeira, que estreou hoje no Campeonato Paulista, também uma equipe muito frágil, tímida no seu ataque. O Alexandre foi muito mal, que é a esperança de gols. É um jogador perigoso, mas hoje não foi bem. E quem entrou no banco de reservas não conseguiu melhorar o desempenho. Então, os titulares foram os melhores. O Léo Kovic, o Albano, foram esses, né? E os zagueiros que a gente já citou aqui. Lembrando, né, Gabi? Só desculpa interrompê-lo, mas lembrando que ano passado o Guarani também, na última rodada, acabou escapando e no total de pontos da primeira fase fez apenas 7 pontos, escapou ali também na Bacia das Almas, né? Foi um pouco diferente. Mas agora já tem mais que a metade dos pontos. Isso, já começou diferente este ano, tá pontuando. Precisa melhorar, Fábio Chaib. Tem adversários ainda complicados na competição, pegou 2 adversários fracos, mas pontuou 3 pontos em casa, 1 fora. Se conseguir, diante desses adversários do interior, pontuar, acho que o Guarani não corre risco de rebaixamento, mas precisa melhorar o desempenho, principalmente visando o objetivo principal, que é conquistar o acesso no Campeonato Brasileiro da Série C. Tem que fazer os 12 pontos o quanto antes para poder analisar quem desta equipe vai dar conta de recado na terceira divisão do futebol brasileiro. Eu acho que é isso que precisa. Não pode cair de maneira nenhuma no Campeonato Paulista, mas precisa ter este pensamento visando um melhor entrosamento para a Série C.
Segunda rodada do Paulistão, que teve apenas essa partida já encerrada. Então, Inter de Limeira 0, Guarani também 0. Daqui a pouquinho, às 6h30, você acompanha aqui na CBN, narração de Rodrigo Bittar. Tem Noroeste Palmeiras, direto de Bauru, direto do Alfredo de Castilho. Você acompanha aqui na CBN. 8h30 da noite, ainda hoje, no Canindé. A despedida do Canindé, veja só. O Canindé vai passar por reforma, projeção de 3 anos para fazer uma nova arena, para voltar o Canindé ativo. Então, a Lusa faz o último jogo dela nesta noite no Canindé, diante do Novo Horizontino, o histórico Canindé, né? Que vai passar então por reformas. A Lusa numa nova roupagem agora com SAF aí, prometendo muito investimento. Amanhã, 4 da tarde, tem Mirassol e Água Santa. 4 da tarde também São Bernardo e Bragantino. Às 6h30, Neoquímica Arena, tem Corinthians e Velo Clube. Às 8h30, total cobertura CBN, mais uma vez no Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Santos. Lembrando que torcedores do Santos não podem ir ao estádio, torcida única, mando da Ponte Preta, apenas torcedores da Macaca nesta partida. E a segunda rodada se encerra na segunda-feira, com Botafogo e São Paulo, direto do Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Gabi Castro, e amanhã também, a gente falando um pouquinho agora da Ponte Preta, parada difícil pra Ponte também contra o Santos, né? Muito, até porque o Santos, ele foi bem no primeiro tempo contra o Mirassol, depois tomou uma pressão, é verdade, mas tem uma equipe qualificada, né? Só de você ter no ataque Soteldo de um lado e o Guilherme do outro, vai ter que tomar muito cuidado com o sistema defensivo da Ponte. Agora a Macaca surpreendeu, né? Vitória contra o Novo Horizontino, fora de casa, com um jogador a menos, foi uma equipe muito aguerrida, conseguiu encarar um adversário que é superior tecnicamente, é a mesma base que quase conquistou o acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. Então acho que o Novo Horizontino desperdiçou algumas oportunidades, a Ponte contou um pouquinho com a sorte também, mas fez uma partida segura. Agora é um outro jogo completamente diferente contra o Santos, vai ter que se expor um pouquinho mais. Ainda acho que o Santos vai ter mais a posse de bola, vai querer ir pro ataque, como fez no Campeonato Brasileiro da Série B, quando conquistou a vitória no estádio Moisés Lucarelli. Pode ser uma partida parecida, e a Ponte vai ter que saber explorar contra-ataque, vai ter que explorar a velocidade para poder ver se consegue pontuar um empate. Eu já coloco como um bom resultado, já que ela venceu o Novo Horizontino fora de casa. É a mesma história aqui do Guarani, é fazer os 12 pontos, se livrar do rebaixamento e aí sim, com tranquilidade, pensar no Campeonato Paulista e ver quais são os atletas que eu vou conseguir para o Campeonato Brasileiro da Série C. Acho que o Danley, atacante, entrou bem, vai brigar com a posição quando o Gé se recuperar de lesão. Acho que o ataque ainda está um pouquinho aberto, o Vitor Andrade fica como opção amanhã. Então vai ser um jogo interessante de duas equipes que venceram na primeira rodada, um jogo que pode ser em até algum momento aberto, porque a Ponte joga em casa, vai ter o apoio do seu torcedor, mas o Santos tem muita qualidade falando tecnicamente. Aqui no nosso canal interno eu vejo o Carlos Cabelo ao seu lado também. Eu queria uma palhinha do Carlos Cabelo também para falar sobre essa situação atual, né? O que se aplica à Ponte Preta se aplica ao Guarani também. Momento difícil, né, na história dos dois clubes, mas é o que tem para hoje, né, Cabelo? Os dois times acabaram caindo para a Série C e entram nesse Campeonato Paulista imaginando se livrar de um rebaixamento, né? Situação um pouco complicada, mas a realidade, né, Cabelão? As duas equipes de Campinas, elas não podem pensar em outra coisa agora, neste momento, a não ser Campeonato Paulista. Tem que brigar, fazer os pontos necessários para não ficar perigando um rebaixamento, que seria o segundo rebaixamento consecutivo. E aí sim, tocou o Gabi, pensar em Série C, porque a Série C não é mais aquela Série C de alguns anos atrás que os times que caíam de uma Série B para a Série C nadavam de braçada. Não é mais assim, não. É muito equilibrado, tem muito clube tradicional disputando a Série C, clube com camisa muito forte que vem para complicar. E a Ponte e o Guarani, duas equipes têm que estar de olho aberto nessa Série C, muito aberto e muito preparado também. Não é o melhor dos mundos, mas a gente vê que a Paulista pode ser um bom laboratório para as duas equipes. Ou não. De repente faz um campeonato paulista legal, também, né? Enganoso. Um Campeonato Paulista legal, enganoso, classifica em segundo lugar no grupo. Nossa, classificou em segundo lugar no grupo. Tá bem o time. Dá uma arrefecida, né? Toma pau na Série C. É verdade, tem que abrir os olhos. Uma situação peculiar nesse ano para Ponte Preta e Guarani, jogando a Série C do... Pois não, Lupi? Não sei se vai dar tempo, mas o Maurício Souza já está aqui na sala de imprensa.
Vamos ver se o Maurício Souza, a primeira resposta dele aí, pra gente ter um pouquinho do que esperou, que achou dessa partida, o novo técnico do Guarani. A gente esperando o Maurício Souza para entrevista coletiva, ele já está sentado aqui, eu vejo também pelas imagens por aqui, deve responder. Lembrando que daqui a pouquinho, às 6h30, daqui a 2 minutos, começa a partida entre Noroeste e Palmeiras. Ô Lupi, vamos fazer o seguinte, vamos deixar então, na segunda-feira a gente tem o CBN Esportes, o Arena também, você fica atento aí à entrevista do Maurício Souza, você traz todos os detalhes pro torcedor bugrino. Na próxima segunda-feira, às 11 da manhã, tem o CBN Esportes, o Antônio Lupi vai trazer o que falou o próprio treinador bugrino, trazer também mais detalhes dessa partida, porque agora a gente tem Campeonato Paulista, segunda rodada lá em Bauru, tem Noroeste e Palmeiras. Eu aproveito para me despedir então, um grande abraço pro Gabi Castro, pro Carlos Cabela que tá perto de casa aí, vai chegar rapidinho em casa dessa vez, agradecendo mais uma vez a companhia dos amigos. Um abraço, Chaibi, até amanhã. Abraço, Fábio Chaibi, até a próxima. Valeu, Antônio Lupi, um grande abraço também. Você fica agora então com Noroeste Palmeiras. Rodrigo Bitar dá o recado CBN para essa segunda rodada do Paulistão. Valeu, um grande abraço para você, obrigado pela companhia, obrigado pela parceria. Fica agora então com Noroeste e Palmeiras, direto de Bauru. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Monroe e Instituto Ayrton Senna, por um futuro com educação e segurança para todos. Unimed Campinas, saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas.